A história começa quando a protagonista principal, Lee-yoon, chega em casa extasiada e conta para sua mãe que voltou. Ela diz orgulhosamente à sua mãe que conseguiu a bolsa de estudos desta vez e trouxe algumas frutas saborosas com o dinheiro que recebeu da empresa. Sua mãe responde friamente, dizendo que não é algo de que ela deveria se orgulhar, olhando para o telefone e sem demonstrar emoção sobre seu sucesso. A mãe diz que a garota da casa ao lado já recebeu um bônus de desempenho da empresa. A reação da mãe de Lee-yoon entristece profundamente, e para piorar ainda mais, a mãe zomba dela, dizendo que ela nem comprou as frutas nas 20 lojas de departamento. Seus irmãos não as comem a menos que comprem lá. Seus irmãos mais novos chegam e a mãe os saúda com alegria completa e pede uma carona a eles. Lee-yoon pergunta para onde estão indo, ao que a mãe responde que vão para a casa da avó desta vez. Lee-yoon também passou na prestigiosa universidade, o que fez com que ela desse algo para a mãe dela. A mãe diz que ela não precisa saber sobre isso e ordena que ela saia se não tem nada a dizer. A mãe pega as frutas e Lee-yoon sabe que tem sido assim desde a infância. Ela toma um banho quente na banheira, sabendo que é uma convidada indesejada. Ela se deita na cama em pura impotência. Lee-yoon tem 23 anos e é estudante universitária, mas não tem sido amada desde a infância. Enquanto está deitada na cama, seu telefone emite um som e ela descobre que o novo episódio do seu romance favorito foi lançado. Ela sente que ler um livro cujo capítulo é atualizado todas as noites é a única coisa boa em sua vida. A história de hoje é igual aos outros dias, e parece que o homem vestido como um rei ama sua filha e diz a ela que ela é a garota mais preciosa do mundo. Lee-yoon pensa que todos amam a garota no romance, seus amigos, seu pai e todos os outros. Ela acha que deve ser um romance de criação reconfortante, algo comum para alguém. Mas ela sente que ler seu romance favorito em um dia miserável como hoje é um raio de consolo precioso e brilhante para ela. Ela segura seu telefone e sente que ninguém a ama e se importa com ela. Ela pensa que seria bom ter um mundo onde todos a amam. Ela começa a sentir sono, e neste momento, seu telefone cai de sua mão e as engrenagens do mundo começam a girar. Enquanto o telefone cai, ele continua caindo em um abismo sem fundo, e Lee-yoon deseja também ser amada. Quando ela abre os olhos, ela percebe que foi reencarnada no corpo de outra garota como uma leitora de fantasia de romance de 1 ano. Lee-yoon, que acorda como uma garota de repente, sente que está no mundo de gelo de seu romance favorito, onde costumava fantasiar. Ela vê a cabeça de um dragão e retratos de dragões pendurados nas paredes. Ela está certa de que está na família Adam. A família Adam também era chamada de família Dragon, pois tinha ligações profundas com os dragões. O antecessor da família Adam, chamado Bite Adam, fez um contrato com o dragão negro e bebeu o sangue do dragão negro para esse contrato, o que lhe deu poderes mágicos transmitidos aos seus sucessores até agora. Mas todo esse poder tem um efeito colateral. Quando a mana sai de controle, ela incita o desejo de matar. Dizem que uma doença crônica chamada Beginning está se aproximando, mas há alguém que pode impedir toda essa destruição. Alguém capaz de controlar o contrato enlouquecido do acordo com os dragões negros, e essa pessoa é a protagonista do romance. Embora a protagonista do romance tenha uma personalidade como a do Sol ressurgente, ela também tem uma boa disposição e não tolera injustiças. Essa natureza da protagonista trará salvação à família Ada em breve, e ela realmente parece digna do papel principal. Lee-yoon supõe que está ali por ter lido o romance 1000 vezes e deve ter possuído a personagem principal da história. Ela pensa que agora vai aproveitar a vida como um conto de fadas, assim como seu cabelo rosa. Ao se ver no espelho, fica chocada ao ver que seu cabelo é rosa em vez de preto, já que ela se lembra de que a personagem principal do romance tinha cabelo preto. Ela de repente lembra que seu nome é Iron Atom. Iron era filha ilegítima e foi deserdada pela família devido ao seu comportamento imprudente. Ela se sente sortuda por seus descendentes permitirem que ela vivesse em sua casa. Ela também se lembra do ano em que Iron completou 5 anos. Devido a um acidente na festa de Ano Novo, sua linhagem foi questionada e ela foi expulsa. Ela não consegue acreditar que foi possuída por um personagem secundário extra no romance. Iron toma de uma vez o chocolate quente em sua tigela, e sua empregada corre até ela, perguntando se ela está bem, pois o chocolate ainda pode estar quente. O nome da empregada é Mayla. Iron elogia Mayla pelo saboroso chocolate quente como ela o fez. Mayla fica com bolhas no rosto e fica um pouco lisonjeada. Layla diz à pequena garota, Iron,
que se chama chocolate negro e que está dando a ele a Iron porque não há trabalhadores suficientes. Mela diz a Iron que fez com muito cuidado e amor. Iron lembra que Mela é sua empregada exclusiva, mas ela já era cuidadosa e amorosa antes de Iron ser possuída. Mela já lhe contou tudo sobre este mundo e é como uma irmã para Iron. Iron confia nela mais do que em toda a sua família. Ela pergunta a Myla se há um evento amanhã, ao que Mela responde que é uma festa de ano novo amanhã. Ela faz uma careta e de repente se lembra de que amanhã é o dia em que será expulsa da família. Imediatamente, ela coloca a tigela de lado e diz a Mela que voltará em breve e levará o resto do chocolate preto para o seu quarto. Ela corre pelo corredor principal até a biblioteca e usa seu conhecimento para escolher o melhor dos nossos jardins de infância, caso seja expulsa. Iron fica cansada, pois tem 5 anos, e está prestes a abrir a porta. Ela tenta lembrar do antigo orfanato administrado por um herói antigo, mas fica atordoada por não se lembrar disso. Enquanto está nesse dilema, ela não percebe que há um homem parado na sua frente. Ela fica surpresa ao ver um homem muito bonito com cabelos maravilhosos que parecem conter toda a escuridão do mundo, e seus olhos brilhantes como mel brilham intensamente. Ela pensa que Deus deve tê-lo criado com sinceridade. O candidato final para suceder a família Adam, Erno Adam, fica em pé lendo um livro na prateleira. Ela fica impressionada, pois isso a lembra da história original, e se surpreende ao ver Erno Adam na biblioteca, já que não o viu por um ano. Erno Adam pergunta a Iron sobre o livro de magia divina. Ela continua olhando para ele e não responde, cativada por sua beleza. Erno então volta sua atenção para o livro e começa a relê-lo. Iron responde brevemente com uma voz tímida, pois tem apenas 5 anos, e diz que está na segunda coluna da estante de livros. Erno não responde, como Iron esperava. Ela supõe que talvez Erno não goste de respostas curtas e finge que não o conhece. Iron encontra o livro que está procurando, começa a lê-lo e descobre sobre a escola de enfermagem que um grande herói de guerra cuidou. Erno Adam também está lendo com a garota, mas ela não percebe. Assim que Erno Adam agradece a ela por encontrar o livro, Iron fica nervosa, mas Erno agradece e elogia seu conhecimento sobre os leitores desta vasta biblioteca. Erno Adam pergunta sobre o livro que ela está lendo. Iron acha que será expulsa amanhã e quer evitar ser pega ali, então diz a Erno que o livro é sobre práticas de liderança e escrita. Erno não sabe nada sobre o que a garota diz, mas diz que está tudo bem e parece divertido, e então se afasta. De repente, Iron sente algo estranho, seu coração bate mais rápido do que o normal e, num instante, ela se transforma em um pequeno dragão rosa fofo. Ela percebe por que sua linhagem está sendo questionada e por que ela não é uma Atom, saindo de suas roupas como um dragão. Ela sabe que está certa porque é um dragão. Iron sabe que não conseguiu controlar sua transformação na festa de Ano Novo e se transformou em um dragão, mas agora está preocupada, pois não sabe como voltar à sua forma original. Ela não quer ser pega, então pega suas roupas e se esconde atrás da prateleira. Ela está tão emocionada que não consegue voltar à forma humana, e de repente vê um anel que é muito brilhante e parece caro. Ela se pergunta quem o deixou cair. Iron se lembra da lembrança que teve quando viu esse anel na mão de Erno Adam e agora está certa de que é de Adam. Enquanto Iron se lembra, Erno está retornando à biblioteca para pegar seu anel, que agora está nas mãos da garota que se transformou em um dragão. Quando Erno entra pela porta principal da biblioteca, ele nota algo estranho. A pequena garota Iron está deitada no chão, mas o fato é que ela se transformou em um dragão, então está se escondendo. Erno observa e se pergunta o que ela está fazendo lá embaixo. Por fim, Erno se aproxima da garota e levanta um pouco seu vestido. Ele vê Iron deitada por baixo e pergunta sobre o que ela está fazendo. Iron fica vermelha e diz rapidamente a Erno que está pegando o anel antes que ele chegue. A pequena garota se esconde sob suas roupas e volta a se transformar em humana a tempo, quando Erno entra na biblioteca. Iron quer transmitir uma vibe natural e diz a Erno que está devolvendo o anel, quando ele pergunta sobre isso. Ela também diz a Erno que pegou o anel debaixo da prateleira e o limpou bem. Quando Iron entrega o anel a Erno, ele brilha muito, o que faz Erno admirá-la. Erno diz a ela que o anel é muito importante para ele e agradece por encontrá-lo de cabeça para baixo, com grande entusiasmo. Ele acaricia gentilmente o cabelo dela, o que a faz corar e rir. Quando ela entrega o anel a Erno, ela sabe que ele não gosta de ser tocado, então ela joga o anel de um pouco de altura. Erno olha para o anel e ainda não consegue acreditar na forma como ele brilha. A pequena garota Iron vê Erno e diz que está indo embora,
correndo rapidamente por ele. Erno se vira e vê ela indo embora, pensando em sua mente que foi um dia divertido. O dia de Ano Novo chega e há uma festa sendo organizada na mansão no salão de banquetes grandioso. Quando Iron entra no salão, ela fica impressionada ao ver que todos estão lá e todos parecem brilhantes. Ela pensa que deve ter sido difícil para Iron, que se transformou em um dragão hoje, mas agora é sua história, e não há com que se preocupar. Iron descobriu a localização do orfanato na noite anterior e arrecadou algum dinheiro de emergência ao vagar pela mansão a noite toda. Para o caso de se transformar em um dragão, pode contar com esses valiosos centavos. De repente, os soldados começam a anunciar a chegada do defensor do Império, o 12º Duque dos Dragões, Meyer Ada, entrando no salão. O Duque Meyer Ada é o 12º chefe da família Ada, e seus 2 filhos também estão com ele. O primeiro filho do Duque é Erno Ada, a quem ela conheceu na biblioteca, e o segundo filho é Cillian de Ada, que parece não estar gostando da festa. O Duque ordena que a festa comece. Iron lembra que essas pessoas são os que dentre os inúmeros Hadas herdaram fortemente o sangue do dragão, o mais espesso. A maneira como os Hadas entram cria um ambiente intimidante na festa. Iron fica chocada ao ver isso e, a princípio, não consegue entender. Mas então percebe que Erno está acenando para ela na frente de toda a festa, e ela fica tão nervosa ao ver que Erno acenou para ela. Ela também ouve algumas pessoas sussurrando nos ouvidos umas das outras sobre o fato surpreendente de Erno ter acenado para Iron. Ela rapidamente entende que as pessoas estão falando dela. Iron, para não chamar mais atenção, acena de volta para Erno, o que faz com que Erno se sinta um pouco estranho devido à resposta um pouco atrasada. Um homem se levanta e pede permissão ao Duque para fazer a primeira ordem, o que o Duque permite. O homem anuncia a primeira ordem e pede para que Wilton se aproxime gentilmente. Wilton se adianta e limpa a garganta antes de cumprimentar o Duque. Iron rapidamente se lembra deste costume de Ano Novo do Duque, onde ele chama todos e ordena que eles anunciem seus planos anuais. Wilton conta ao Duque que está mentindo sobre o novo estudo deste ano, já que recentemente uma planta descoberta no continente oriental acalma a mente e o corpo de um homem e emite um cheiro peculiar. Após ouvir isso, o Duque ordena que Wilton pare. Ele pergunta a Wilton sobre seu conhecimento da pesquisa anterior, ao que Wilton responde afirmativamente, nervosamente. O Duque então grita furiosamente com Wilton que ele está estudando uma planta descoberta há muito tempo, e se há alguma nova flor brotando na mente de Wilton. O Duque também diz que sabe que Wilton gastou todo o dinheiro da pesquisa no bar e assediou uma mulher na loja, e que Wilton também está endividado com o nome de sua família como garantia. Wilton tenta negar, mas o Duque ordena furiosamente que ele diga o que é verdadeiro se não é a verdade que Wilton manchou o nome do Duque e que não há razão para mantê-lo vivo. Wilton está aterrorizado pelo que acabou de ouvir e murmura algo, mas imediatamente se ajoelha diante do Duque e pede seu perdão. A reunião de Ano Novo da família Ada é apenas um lugar sombrio onde o Duque expõe a história obscura do ano passado. Iron pensa ansiosamente que há apenas tantas coisas pelas quais pode ser repreendido e sente que o Duque se preocupa com sua família. Quando um homem do lixo chega e fala besteira, o Duque continua chamando todos, mas quando Iron percebe que ela pode ter que ir embora, começa a suar de terror, mas se acalma dizendo que há muitos membros da família, então ela pode não ter que ir logo. Isso acontece, e o Duque pergunta, vendo um pouco, o que é essa pequena fofura, sobre a qual Erno Ada aconselha seu pai a chamá-la pelo nome. O Duque a chama ridícula, depois chama seu nome, Iron, e pergunta sobre seus planos. Ela pensa em sua mente que ir para um orfanato é uma boa ideia e sente que está sendo um pouco travessa, que ela pode querer se transformar em um dragão agora. O Duque pergunta a Iron novamente sobre seus planos de ano novo, e ela murmura algumas palavras. Em seguida, diz ao Duque confiantemente que quer sair de casa sem ser interrompida. O Duque fica surpreso ao ouvir um plano tão estranho, e seus filhos e as pessoas ficam atordoados com tal confissão estranha. O Duque confirma novamente que, se ela quer sair, então por que tudo isso em meio ao caos total? Iron grita, ela sabe o segredo de seu nascimento e imediatamente percebe que se atrapalhou e não deveria ter dito esse absurdo. O Duque pergunta sobre o mistério e quer ouvir mais sobre isso. Iron está sob uma pressão imensa agora e sabe que está condenada. Ela se lembra de que as declarações foram um completo desastre para ela desde os velhos tempos de sua vida anterior. Quando está prestes a abrir a boca diante do Duque, um soldado do Duque interrompe o processo e descreve a seriedade do assunto.
O Duque pergunta ao soldado por que ele interrompeu a festa e ordena que ele conte o que está acontecendo. O soldado explica que a mina de pedra flutuante acabou de desmoronar e prendeu vários trabalhadores e um gerente. O Duque pergunta sobre as vítimas, mas felizmente não houve mortes, mas vários trabalhadores parecem estar feridos. O rei está tenso em garantir a segurança de todos os seus trabalhadores. O Duque está estressado e reúne todos os seus pensamentos e ordena que a reunião de Ano Novo seja realizada novamente em alguns dias e que todos na família permaneçam quietos, enxuguem o cabelo e o sigam silenciosamente. As pessoas que o Duque chama choram, pois sentem que são seus últimos suspiros enquanto ela os vê pensando em algo. O Duque também aponta para Iron, que fica emocional e eventualmente não consegue controlar suas lágrimas e começa a chorar, pedindo um lenço. Todos estão assistindo Iron chorar e sentem pena dela, mas ela sente que todos estão zangados. Então, ela pede ao soldado um lenço, que ele tira de seu vestido, e quando o soldado está prestes a entregá-lo a ela, o Duque pega o lenço das mãos do soldado. O Duque diz à garotinha que ele não ordenou que ela enxugasse suas lágrimas e que a próxima reunião começará novamente com a garota em primeiro lugar e a aconselha a pensar com inteligência. Iron pergunta se ela não vai com as outras pessoas, e o Duque ridiculamente diz que uma fofura como ela nem pode ser usada como comida de vaca. Ela se sente envergonhada e se imagina sendo comparada a uma vaca. Iron, em seguida, pergunta ao Duque para onde essas pessoas estão indo e, por acidente, o chama de vovô. O Duque não percebe e começa a explicar que ela não precisa saber. Mas quando percebe, pergunta a ela sobre o que disse antes. Então, ela muda de rumo e remove vovô de sua pergunta, mas o Duque está ansioso para saber o que ela disse antes disso. Iron sabe que está condenada novamente e percebe que chamou o Duque de vovô sem reconhecer que isso a colocaria em apuros. Ela sabe que ficou nervosa, mas não precisa entrar em pânico. Ela deve sorrir e enfrentar tudo isso. Ela reúne sua confiança, chama o Duque de vovô novamente, com olhos brilhantes, e todos estão assistindo, e o Duque está atônito. Iron diz sim, o Duque é seu vovô, e se pergunta se isso está certo. O Duque estava prestes a reagir quando o soldado chamou o Duque novamente para ir com eles, ao que o Duque jogou o lenço de volta para a garota e disse a ela que seria investigada minuciosamente, então ela deveria estar preparada. O Duque diz a ela para encontrá-lo na próxima vez, o que a deixa um pouco nervosa, pois ainda há uma próxima vez, e ela se pergunta se o Duque a matará. E assim, o Duque segue com seus homens e a reunião termina em uma atmosfera caótica. No dia seguinte, há uma luz solar brilhante e Iron senta-se no banco ao ar livre preocupada porque ela procurou em todos os orfanatos, mas não encontrou um mais seguro, e continua pensando no dia anterior. De repente, Iron se assusta um pouco quando uma bola de papel chega e a atinge do nada. Ela se pergunta como essa bola de papel chegou e a atingiu sozinha. Então, ela vê uma bola se aproximando dela com velocidade, mas ela mostra excelentes reflexos e grita perguntando quem está fazendo isso. Os meninos travessos estão fazendo isso e a chamam de chorona. Um dos meninos zomba dela dizendo que ela está sentada sozinha e não tem casa nem amigos, o que a surpreende, pois é inesperado. Os meninos zombam ainda mais dela, dizendo para ela jogar a bola de volta e a fazendo se sentir analfabeta, explicando que o que ele jogou nela é a bola. Iron tenta manter a paciência, eles zombam dela dizendo que ela não recebeu educação em casa, pois nem tem segundos pais. Iron já teve o suficiente. O menino continua dizendo que a mãe dele disse para ele não brincar com crianças sem pais, para que ele não brinque com ela. Eles zombam ainda mais dela, dizendo que ela tem se não tem amigos, família ou casa, e zombam dela dizendo que pelo menos ela tem o segredo de seu nascimento e começam a rir. Depois de rir, um dos meninos diz ao outro para olhar atrás dela, o que ele faz nervosamente, e quando ele se vira nervosamente, pergunta o que está atrás dele, pois há uma grande sombra em suas costas. Iron estava fervendo de raiva por toda a zombaria que fizeram dela, segurando uma pedra enorme em suas mãos e prestes a atirá-la no menino que estava zombando dela. Quando o menino se vira, ele vê Iron segurando uma grande pedra em suas mãos. Ela os amedronta e joga a pedra na frente dos meninos. O menino não é atingido, pois teria sido fatal. Os meninos têm medo e ameaçam a garota que vão contar aos pais dela sobre isso e as consequências serão terríveis. A garota está fervendo de raiva e grita para eles que podem contar à mãe deles sobre isso e que mesmo que eles tenham pais, ter uma personalidade como a deles é melhor se eles não tiverem pais.
O menino está furioso e quer brigar com a garota, mas seus amigos o seguram e pedem a ele que deixe para lá. Ela pensa por um segundo que não sabe o que eles farão, já que ela só tem a própria vida. Os meninos dizem que já sabem que ela é estranha. Iroh então diz a eles que eles são lamentáveis e nem sabem direito a palavra compensação por danos e pega a pedra novamente e grita com eles, chamando-os de amebas. Os meninos veem isso e fogem para se salvar. Depois que os meninos saem, a garota larga a pedra e suspira enquanto os meninos vão embora. Iroh acha que é lamentável e tem um flashback de sua vida anterior como Lee-Yun, porque seu irmão também a zombou, dizendo que ela estava vestindo roupas de baixo nível em uma escola tão boa e que eles tinham vergonha de dizer aos amigos que ela era irmã deles. A mãe dela também não a tratava bem, pois sua mãe estava conversando com a avó sobre o aumento do preço da casa deles e que já estava 2 vezes mais caro do que quando a avó deu à mãe, e também disse à avó sobre enviar seus 2 filhos para universidades prestigiosas, e quando falava sobre ela, a mãe nem sequer mencionava o nome dela e dizia à avó que, se ninguém a quisesse, a mãe a enviaria para um dormitório. Ela se sente como um patinho feio em sua família e isso acontece naturalmente, como uma pessoa influente ignora e despreza alguém indefeso. Seu pai a ignorou, então seus irmãos a consideraram um objeto ignorável, e seus irmãos sempre ficavam com a melhor parte do almoço, e todos os acidentes na família eram culpa dela. Naquele dia, ela chegou tarde em casa, foi para um parque e estava sentada em um balanço pensando em todas as memórias, mas enquanto Iroh está perdida nas lembranças, ela ouve o som de um gato miando. Ela fica surpresa ao ver um gato e pergunta ao gato se ele é seu amigo, pois acha o gato fofo. Ela diz ao gato que eles às vezes vão conversar assim e acaricia o gato. Iroh pensou sobre o incidente anterior e imagina a mãe do menino vindo até ela e pedindo-lhe compensação real, e o que ela poderia dar a ele se isso acontecesse. Ela quer que o gato viva com ela, mas o gato desaparece e a garota se sente solitária novamente, mas o gato sai de um arbusto com toda a sua família. Iroh fica surpresa que o gato tem uma família e pensa que todos são tão amigáveis, mas se sente solitária porque ninguém é amigável com ela. De repente, um gatinho brinca com o pé dela, e ela percebe que não está mais sozinha, uma criança, mas agora vai até ela comer pudim e desejar boa sorte ao gato. Enquanto Iroh vai para seu quarto, Erno a observa. Erno também vê tudo sobre o incidente com os meninos e chama Iroh de garota engraçada. Erno acha que, quando os meninos zombaram de Iroh sobre a falta de educação em casa, ele pensou que Iroh choraria, mas ela não chorou e, em vez disso, jogou uma pedra neles. Erno sabia que estava curioso desde o momento em que viu Iroh na biblioteca pela primeira vez. Enquanto ela olhava para o orfanato perdida e surpresa, pensou que se alguém é da família Ada, fará de tudo para se agarrar a isso até o fim, de alguma forma, e que é inimaginável que uma garota colateral deixe a casa Ada. Arno planejou deixar o anel na biblioteca e esperou do lado de fora para que Iroh pegasse o anel e sabia que, se ela não tivesse pego o anel, tudo teria terminado ali. Erno não esperava isso, mas o anel foi parar embaixo da prateleira quando ela o jogou em sua mão. A energia que ele sentiu do anel era clara e ele deu uma risada, pois mesmo que ela tivesse aquela habilidade, ainda queria sair de casa. Erno está curioso sobre Iroh, então ele quer dar um presente a ela e diz que aqueles que não educam seus filhos adequadamente devem mentir por isso. Uma semana depois, a festa de Ano Novo está recomeçando e Iroh está sendo apresentada ao Duque, já que a última reunião terminou com a vez dela, e o Duque quer saber por que ela está indo embora. Iroh fala sobre o segredo de seu nascimento e o Duque quer saber sobre isso desta vez. Enquanto fala sobre isso, ela se pergunta se é uma ilusão ou se há mais pessoas do que da última vez, e também sente que essas pessoas são todas como donas de casa esperando pelo próximo episódio. Iroh sabe que tem os fundos e já está pronta para deixar a casa quando o Duque pergunta novamente sobre a verdade. Um homem se apresenta e diz que Iroh é sua filha, e ela vai com a onda e repete o mesmo. Iroh está chocada ao perceber isso. Ela olha para cima e vê que o homem é Erno Adam, o filho do Duque, afirmando que Iroh é sua filha na frente de todos. Iroh está chocada por dentro com o que Erno está dizendo e se pergunta se verá o filho dele amanhã de manhã na história original. Erno Adam é um terrível hedonista que tira prazer do que quiser. Se Erno não está interessado, ele não tomará nenhuma atitude e fará o que quiser e terá tudo o que quiser. Se Erno estiver cansado de brincar, ele quebrará a coisa para que ninguém mais a tenha. Iroh sabe que deve evitar Erno se quiser ter uma vida tranquila. Iroh está nervosa,
E quando Erno a encara com um sorriso, ela percebe que já está no campo de visão de Erno e pergunta o que Erno estava dizendo. O Duque diz a Erno para parar de fazer piadas ruins e que um homem de seu status não deveria intervir. Erno ri e responde que ele não está procurando um assento, ele está procurando por sua filha, e o assento não parece crucial para ele. Iron pronuncia que não é filha de Erno e quer contar o segredo e sair, mas por que Erno está atrasando tudo isso? A situação fica tensa, e o Duque fica furioso, e o calor aumenta. O Duque está furioso, e Erno está sorrindo. Iron percebe que está no meio deles, mas não quer fazer parte disso. Erno diz a seu pai que, se ele não acredita nele, pode perguntar à sua filha, o que faz Iron tremer um pouco. Erno pede a Iron que conte a verdade. Ela sabe que Erno é sem vergonha e mente para seu pai. Ela está nervosa, mas quando Erno olha para ela com aqueles olhos, ela fica ainda mais nervosa ao dizer em voz alta que é a filha dele e a mão dele em sua cabeça. O Duque está furioso e diz a Erno que ele não poderia ficar parado em todas as festas de Ano Novo, e agora ele está trazendo a criança de outra pessoa. Mais do que isso, é a coisa fofa. Iron ouve as pessoas sussurrando entre si e descobre que isso não é algo novo acontecendo com ela. Na última vez, Erno trouxe um garoto, mas o expulsou depois de 4 meses apenas, e eles esperavam que Iron ficasse aqui por no máximo meio ano. Algumas pessoas até apostavam que ela não esperaria por 2 meses. Iron sabe que todos estão acostumados a aproveitar a visão. Ela se lembra de que, na história original, Erno usava as pessoas como peças de xadrez e estava acostumado a deixar as coisas irem levemente. Erno era assim quando se tornou o pai adotivo da heroína e, quando as pessoas não gostaram da heroína, mas era apenas um relacionamento de negócios por necessidade. Iron ouve algo bom das pessoas. Uma senhora diz que sente muito pela criança. Ainda assim, a senhora disse que o marido dela disse que sempre que Erno deixa alguém, ele dá dinheiro suficiente para comprar uma pequena ilha à pessoa. As pessoas começam a sussurrar sobre o que ela faria com tanto dinheiro, e Iron faria um alvoroço apenas por estar com usadas. Iron acha esse fato sombriamente doce, pois sabe que, se ficar aqui por meio ano, poderá passar seus últimos anos em uma ilha que lhe pertence. Ela imagina um futuro bonito naquela ilha e chama tudo isso de um trabalho de meio período com alta recompensa. Iron olha para Erna com emoções misturadas. Erno diz ao Duque que ele não pode mudar seu sucessor também, mesmo que sinta que é injusto, e depois olha para Iron com um sorriso e depois diz ao Duque sobre seus planos de ano novo. Erno diz ao Duque que ele quer ser um excelente pai para sua filha que se reencontrou com ele. O Duque grita com Erno sobre como um homem pode ser um bom pai se ele não for um bom filho, mas Erno interrompe e diz ao Duque para ficar quieto, pois sua filha está assustada. Iron sabe que Erno está usando isso como um escudo. Byron diz a eles que ela não tem medo de seu avô, e Erno diz a ela que seu pai a protegerá de qualquer maneira, então ela não deve ter medo. Iron diz que não tem medo e que o vovô também é incrível. Ela olha para o vovô com um rosto bonitinho e pede para o vovô não ficar bravo. O Duque diz que está bem, mas imediatamente começa a dizer que nunca ficou bravo e nunca ficará. Os filhos do Duque atrás dele também sabem disso, que seu pai ainda está irado. O Duque já teve o suficiente, ele se levanta e ordena que a festa de Ano Novo termine e que todos enviem seus planos separadamente para o quarto dele. O Duque murmura em sua mente que ele não está com raiva e está arrasado. Erno pega Iron, a pega em seus braços e diz a ela que eles também devem ir embora depois da festa de Ano Novo. Parece que ela nunca vai acabar, e Iron se tornou uma filha falsa de Erno. Enquanto Erno a carrega, ela sabe que ele não a levaria muito longe que seu filho, Erno, odeia parentesco, mas ela não sabe se isso continua assim. Iron pensa que assim que eles deixarem o salão de festas, Erno a descartará depois de brincar o suficiente com ela. No entanto, ele está tendo cuidado para não tropeçar e deixá-la cair. Iron sente que é preciosa para ele até agora. Ele a vê e sorri, mas ela sabe que para Erno ela é apenas um brinquedo novo e terá que esperar até que ele se canse, apague e a deixe. Iron sabe que não precisa criar expectativas ou esperar algo, pois já aprendeu que, se você desejar demais, acabará se machucando. Ela sabe que na vida original da protagonista era assim também e decide não esperar nada. Arno está carregando Iron em seus braços e a vê sorrindo. Vários dias se passaram após a segunda festa de Ano Novo, e Iron é vista em um vasto quarto lindamente decorado. Ela acorda na cama e Arno está lá também, a cumprimenta e diz bom dia a ela.
Iron ainda está sonolenta enquanto cumprimenta Erno, mas admira que ele ainda seja bonito mesmo hoje. Uma semana se passou desde a reunião de Ano Novo, e Erno a levou para sua enorme mansão e deu a ela um quarto amplo separado, como se tivesse preparado isso antecipadamente. Além disso, Erno vem todos os dias ao quarto dela para fazer o café da manhã para ela e faz o mesmo hoje. Ele diz a ela que precisa tomar café da manhã agora que ela acordou. Erno diz a Iron que preparou sopa e pão para o café da manhã hoje. Iron acha isso demais para ela, mas ainda se sente feliz e bem quando Erno a alimenta. A parte de 23 anos dentro dela está chorando por isso, embora ela prefira ser servida de maneira diferente. No entanto, ela acha o arroz muito saboroso. Erno pergunta a Iron se ela quer algo hoje e belisca suas bochechas, como faz diariamente. Iron fica confusa se deve dizer a ele que gosta de presentes. Ela pensa que gosta de ter dinheiro, mas isso seria muito snob. Erno disse a Iron que traria Mela em breve também. Então devo dizer a eles o que eu preciso? Então ela conta a verdade a Erno, que gostaria de ter uma conta. Erno pergunta se é uma conta bancária sobre a qual ela está falando, ao que Iron diz que sim. No mundo do romance, ela precisa ser adotada. A conta bancária difere do mundo real, pois a Torre Mágica administra o banco. Eles não emitem um livro de registro para a conta. Ela é completamente protegida por magia tripla e barreiras, e eles oferecem ao proprietário o cofre mais seguro do mundo. Apenas o proprietário pode acessá-lo. No momento, Erno é tão gentil que daria qualquer coisa, mas, do ponto de vista de uma pessoa de 23 anos, ela acabou de ver amor e cuidado falsos e não espera nada de Erno. Erno pergunta se ela quer dinheiro, ao que ela diz que quer economizar dinheiro. Iron sabe que é apenas um jogo em que ela está interpretando o papel de uma filha caseira e afetuosa de Erno Ada. Ela é uma extra para o papel de uma filha fofa, então ela não tem o direito de exigir nada, esperar nada e esperar pelo dia em que será expulsa. Iron quer uma conta para que, quando for expulsa, pelo menos tenha algum dinheiro para contar. Ela também não quer ser um caixa eletrônico ambulante o tempo todo. Iron não está esperando nada, mas ainda faz um pedido. Ao ponderar, Erno sorri maliciosamente e percebe que sua filha está tentando fugir de casa. Erno diz a ela que criar uma conta é simples, mas Iron fica chocada. Erno diz a ela para ir agora mesmo. Ambos saem para o mercado e Iron fica surpresa ao ver tudo isso, pois é a primeira vez que sai. Ela fica maravilhada ao ver a beleza da famosa loja de pães Cruz e a mobília e a acha mais impressionante do que imaginava. Erno está feliz que ela gostou. Erno pergunta se ela quer brincar com brinquedos, já que há uma loja aqui. Ela diz a Erno que não brincou com brinquedos, então está tudo bem, e uma conta suficiente será o bastante. Iron sabe que pais que não se importam com seus filhos não compram brinquedos para eles. Ela também não estava ligada a brinquedos em sua vida anterior, então não sabe se será divertido. Erno a pega em seus braços, entende isso e a leva a uma loja de brinquedos. Enquanto Erno fala com Iron, o lojista fica com raiva de que a loja ainda não está aberta. Erno pergunta se ele é o proprietário e o lojista responde que sim, ao que Erno joga um saco de moedas de ouro no rosto do lojista. Erno diz que são 50 moedas de ouro e que quer todos os brinquedos da loja. O lojista fica atônito ao ver 50 moedas de ouro, e isso frustra Iron, pois são muitos brinquedos e ela não precisa deles. Erno diz a ela que, se ela não gostar, eles vão jogá-los fora e pergunta se ela quer escolher ela mesma. Enquanto Erno conversa com o lojista sobre comprar a loja, Iron grita que vai escolher ela mesma e ficar calma. Iron passeia e acha todos os brinquedos inúteis, mas vê um boneco de tigre e o escolhe entre todos. Ela traz o boneco e conta a Erno o motivo. Erno pergunta por que ela escolheu o boneco de tigre, e Iron diz que parece com o pai dela, e é por isso que ela o escolheu. Todos na loja ficam felizes em ver o amor dela pelo pai, e Erno também fica impressionado com a fofura. Erno sabe que não pode fazer nada se sua filha quiser isso. Iron sabia que esse ato dela moveria Erno. Erno pergunta ao lojista quantos desses ainda restam. O lojista mostra o estoque e depois pergunta quantos compraram isso antes, ao que o lojista diz que ele é o primeiro. Erno então estala os dedos e incendeia os brinquedos semelhantes, dizendo que quer se livrar deles. O lojista fica preocupado que seu trabalho ambicioso esteja pegando fogo e pede água. Erno joga outro saco de moedas no rosto do lojista e diz para ele não fazer um escândalo. Erno tranquiliza todos, dizendo que o fogo só queimará as bonecas e desaparecerá imediatamente.
Erno diz que espera que eles não vendam mais dessas bonecas. Os lojistas fazem uma reverência a Erno, agradecendo a ele mesmo depois de a loja ter pegado fogo. Erno diz que agora somente sua filha terá aquela boneca e ninguém mais terá aquela. Ele pergunta a Iron se ela está feliz, e Iron não pode dizer o contrário, então ela diz que sim. A história continua, e Erno dá um pouco de pudim para Iron e pergunta se está gostoso. Iron acha gostoso. Alguém estraga a diversão, o Duque MYRL. Iron se pergunta por que está comendo na frente de todos na reunião. A família Ada realiza reuniões semanais regulares, pois lideram o maior projeto militar e gerenciam muitos negócios. Eles frequentemente discutem projetos e negócios nessas reuniões regulares. Os descendentes diretos da família devem comparecer, e é uma reunião importante, com posições essenciais nas mãos certas ou o Duque deve comparecer. O Duque MYRL é o mais sensível, e não se pode dar um único passo em falso na frente do Duque durante a reunião. O Duque MYRL nota que Erno está alimentando Iron em uma reunião tão séria e pergunta a Erno sobre suas ações erradas. Erno responde que, mesmo que seja a hora do lanche de sua filha, ele ainda está participando da discussão. O Duque fica furioso com esse comportamento. Iron sente que vai morrer de ódio do Duque antes que Erno a abandone. Iron diz a Erno e ao Duque MYRL em uma voz aguda que não vai comer o pudim e garante que Iron não será uma menina mas será uma boa menina, então o vovô e o papai deveriam parar de repreendê-la. Suas palavras sensibilizam o Duque, e ele concorda que essa coisa fofa sabe falar bem. O Duque MYRL concorda que está tudo bem e não é culpa de Iron. Se ela quiser, pode comer 10 ou 20 pudins. Erno então alimenta Iron com o pudim novamente, e o Duque sente que Erno é o maior problema ali e fica um pouco irritado. Iron sente que a permissão do Duque pode não ser pura, mas o pudim é tão gostoso que ela não consegue controlar suas emoções, e isso é expresso em seu rosto. Todo mundo na reunião, até seu normalmente severo avô, admira sua fofura e sente amor por ela. Então, o Duque MYRL passa para o ponto principal dos negócios e pergunta sobre as armas a serem transportadas para o país vizinho. As pessoas dele dizem que está tudo bem, mas os materiais ainda são escassos. O Duque MYRL pergunta sobre a pedra flutuante no rio, sobre a qual ele fica sabendo que, quanto mais eles cavam, pior é a qualidade da pedra, e a quantidade é limitada também. Erno puxa Iron para perto e dá um sorriso ameaçador para todos, para que todos cuidem de seus próprios assuntos. Enquanto a conversa continua, Iron percebe qual é o tópico, a pedra flutuante, que é um dos elementos mais essenciais deste romance. É uma pedra que flutua no céu e é um recurso. A heroína da história descobre a entrada da mina de pedra flutuante, e há um incidente sobre isso no romance também. Mas Iron se pergunta por que ela estava lá. Aquele lugar ficava atrás do Duque MYRL, nas montanhas. Iron entende que a heroína encontrou porque ela tem tudo neste romance, mas agora é diferente. E como Iron está aqui e sabe tudo sobre esse mundo antes, ela aproveitará essa chance para evitar os caprichos de Erno e sentir pena da heroína que virá depois. Mesmo sabendo de tudo, ela ainda pergunta a Erno sobre a pedra flutuante. Ele diz que é apenas uma pedra inútil que flutua no céu, mostra uma ilusão da pedra com sua magia e orienta que uma pequena quantidade, quando misturada com ferro, forma uma liga adequada e pode fabricar armas. Iron zomba por dentro, pois é uma pedra inútil, mas ela sabe que esta pedra em breve mudará o jogo da guerra e trará uma revolução. Erno pergunta a Iron por que ela perguntou sobre isso, ao que Iron alega que viu uma pedra voando no céu. Todos ficam chocados, e o Duque MYRL bate na mesa com tanta força com o punho que ela se divide ao meio. O Duque MYRL está mais sério do que nunca e pede a Iron que confirme o que ela disse. Iron está assustado e se pergunta se isso é a força do sangue de dragão, ele dividindo uma mesa grossa ao meio com um soco. Outras pessoas também começam a fazer perguntas sobre a pedra flutuante, onde ela está, mesmo se ela viu a pedra natural. Erno grita 10 passos, e todos recuam de Iron. Ele adverte a todos que eles devem manter 10 passos de distância quando falarem com sua filha. Todos pedem desculpas, mas o Duque MYRL não vai ser restrito por isso. Ele se aproxima e pergunta onde fica, ao que Iron assegura que sabe o local e diz que é a montanha atrás deles. Iron aponta para a colina pela janela, e o Duque não pode acreditar que uma pedra possa estar atrás de sua residência.
As pessoas se perguntam se ela está certa sobre a rocha na montanha de trás, mas concordam que não investigaram aquela montanha, pois nunca imaginaram que poderia haver algo ali. Todos concordam em verificar isso, e Erno dá um tapinha em Iron e pergunta por que ela sabe tanto. Alguém chega e chama o Duque, sussurrando algo em seu ouvido. O Duque diz algo sobre uma filha de uma criança estar no lugar errado como aquilo. O Duque anuncia que a reunião de hoje termina ali, e todos estão surpresos com o que aconteceu. Mas Iron sabe o que está vindo da heroína, mas se pergunta se isso não está acontecendo rápido demais. Iron morde as unhas e se pergunta se a heroína principal, a quem todos amam no romance, será esquecida em breve. Iron expressa sua curiosidade, dizendo que às vezes não sabe o que Iron está pensando. Erno leva Iron, pois está tarde, e diz a ela que ele apresentará alguém amanhã. Iron está mais curiosa do que nunca e nervosa. Arnold coloca Iron na cama e pergunta se o pudim estava bom, e Iron concorda. Erno assegura a ela que ela pode comê-lo sempre que quiser, mas Iron está pensando em apenas uma coisa: esse jogo de pai e filha terminará em breve quando a heroína chegar. Mas Iron está preparada para isso. Iron diz boa noite a Iron, que ainda está pensando na ignorância que receberá quando a heroína chegar. A cena começa com Iron perguntando a seu pai se aquela menção se refere a ela, e Erno diz que sim, dizendo que até mesmo o mordomo, a empregada e 30 criados se moverão só por Iron. Iron o chama de melhor pai. Erno está entregando os 100 milhões de ouro a Iron, como prometido na frente de todos. Quando Iron está prestes a pegar o ouro, Erno puxa a mão de volta, grita com Iron novamente, a chama de tola, e não entende por quê. Byron não consegue entender por quê, e agonizante grita que se ele soubesse que Iron era uma dragão terrível mais cedo, ele teria chutado Iron para fora. Iron grita não, e de repente acorda, percebendo que foi apenas um terrível pesadelo e que tudo está bem. Seu coração está acelerado, e ela está suando. No dia seguinte, Mela está lá, e quando ela vê Iron vestida lindamente, elogia Iron por ficar bem em qualquer roupa que use. Mela continua entusiasmada, dizendo que todas as roupas são feitas para Iron e que ela é incrível, mas Iron sente que Mela está mais motivada depois de entrar na mansão. Então, Iron diz a Mela que ela precisa ir e pega o boneco que se parece com seu pai. Iron sai achando que seu pai está do lado de fora do quarto, mas percebe que não é Erno, mas seus dois filhos conversando entre si dizendo que a garota aqui é Iron. Eles percebem que Iron é uma criança de perto, e dizem a Iron que seu pai pediu para levá-la até a mesa. Esses dois são filhos de Erno, Kaelian, o garoto de cabelos vermelhos, e Cillian, o mais jovem. Iron acha ambos precisamente parecidos com seu pai Erno. Kaelian diz a Iron para ir com eles, pois seu pai está esperando. Enquanto eles estão caminhando, Iron é tão pequena que precisa correr para acompanhar Kaelian e Cillian. De repente, Iron se lembra do sonho que teve na noite anterior, em que Erno odiava répteis, e mesmo no romance original, isso é mencionado várias vezes. Ela teme que possa se transformar em um dragão de repente, mas percebe que ambos estão indo rápido demais para que ela possa alcançá-los. Iron chama os irmãos, dizendo que eles estão indo rápido demais. Quando eles se viram, ela questiona o olhar nos olhos deles. Iron imagina se ambos Kaelian e Cillian se tornarão iguais a todos, poderiam repreendê-la por ser tola e sentir pena de seus pais por terem dado à luz a ela. Então, ela para de gritar e diz aos irmãos que está tudo bem, que ela é lenta. Ela diz que eles podem ir na frente, ela vai mais tarde. Kaelian volta até Iron, a chama e move a mão em direção a ela, mas Iron encolhe um pouco, pensando que Kaelian poderia machucá-la. Kaelian coloca a mão na cabeça dela e pergunta por que ela está os seguindo tola, se não quer ir com eles. Kaelian pega o boneco e pede a Cillian que a coloque em seus ombros. Iron diz que está pesada, mas Cillian é forte. Cillian a coloca em seus ombros e segue em frente com Kaelian. Kaelian quer dar um conselho a Iron, dizendo para ela não se apegar demais a seu pai, porque ele gosta de pregar peças como essa com frequência, e ela não deveria se machucar com o que ele diz. Iron percebe que Kaelian é surpreendentemente uma boa pessoa. Cillian a levanta dos ombros na frente da porta. Iron se vira e diz que está tudo bem e sorrindo diz que também tem um segredo dela, o que intriga os dois irmãos. Quando Iron abre a porta maciça para a mesa onde Erno está sentado, ela vê Erno sentado na frente, vestido como um verdadeiro cavalheiro real. Erno pergunta a Iron se ela dormiu bem, e Iron corre em direção a Erno, dizendo que sentiu muito a falta dele.
Erno agradece aos filhos por trazerem Iron. Erno sente pelos olhares nos rostos de seus filhos que algo está errado, talvez com Iron, mas eles imediatamente garantem a Erno que está tudo bem. Kaelian diz a Erno que ouviu dizer que eles estão abandonando a mansão de repente. Erno sente que eles podem ter encontrado a filha de sua irmã. Kaelian pergunta se Erno está falando sobre aquela velha tia que fugiu de casa. Erno diz que sim, e continua beliscando as bochechas de Iron. Erno pergunta à sua filha sobre o boneco, que ela diz que é perfeito, macio e quente. Mesmo durante a noite, ela dorme com ele, e ela agradece a Erno por um presente tão valioso. De repente, Erno sente um clarão vermelho em seu anel, e de repente uma faísca vermelha de luz atinge o anel de Erno. Ele deixa Iron e o boneco cai no chão. Urdli chama Kaelian 2 vezes e pede a ele para levar Iron consigo e fugir daqui. Liam pergunta a seu pai se ele está bem, mas Erno ordena que eles levem Iron embora e corram. Iron é deixada para trás, com muitas perguntas e incertezas. Ela vê seu pai sentado no chão, se perguntando o que está acontecendo com ele. Erno está ficando louco e também quebra a mesa. Kaelian diz a Iron que eles precisam ir agora. Era o segredo da família Adam que às vezes eles sentem a urgência de matar quando seus poderes mágicos desaparecem, e as pessoas chamam isso de Berser. Iron lembra que as pessoas chamam isso de Berser. Erno está segurando a cabeça em angústia, enquanto fumaças de magia negra rodeiam Erno e ficam mais agressivas. Iron se lembra que pode ter lido sobre o Berser no romance e não consegue acreditar que não o reconheceu. Ver no Hadas enlouquece. Às vezes acontece mesmo quando se usa um acessório de supressão mágica, de acordo com a história original. Um dia, Erno estava sentado e comendo com sua família em uma estufa e, do nada, ele ficou Berserk e matou dezenas de criados. Portanto, quando Duke Meyer soube disso, ele ordenou que Erno fosse colocado em liberdade condicional por um tempo, e ele se tornou um verdadeiro monstro da família Adam. E hoje, novamente, a história pode se repetir. Kaelian ordena a Liam que saia e espalhe a notícia de evacuação, enquanto ele fica com Iron. Liam pede a ele para ter cuidado. Iron sente a dor de seu pai e sabe que não pode deixá-lo sozinho. Iron exerce pressão em sua mente e sabe que deve haver uma cura. Ela se lembra de uma cena do romance original, em que Kaelian e Liam estão conversando sobre uma árvore quente e sombreada na estufa de seu pai. Kaelian diz a Liam que a fruta finalmente se desenvolveu, e que eles finalmente encontraram a cura para o Berser. Quando a lembrança termina, ela deixa Kaelian sozinho, preocupado que Iron não deveria sair sozinha, pois não é seguro. Mas Iron não está destinada a ser impedida. Ela assegura a Kaelian que estará de volta em pouco tempo. Byron compreende que é intrigante, mas ela sabe que se Erno for colocado em liberdade condicional, seu dinheiro, sua ilha e sua mansão desaparecerão e ela ficará sem nada e sem teto. O jogo que parecia um sonho para ela terminaria cedo demais. Isso motiva Iron, e ela corre o mais rápido possível. Enquanto está lá fora procurando pela árvore, ela encontra e se lembra das palavras do romance que dizem que no lugar mais quente, coberto por uma grande sombra, há uma árvore de bagas vermelhas. Ela também tem um flashback do romance original, em que Kaelian e Liam ficaram surpresos ao descobrir que a árvore estava perto deles na estufa de seu pai. Ela carrega frutas o ano todo, e ambos sentem que sua mãe pode saber algo sobre essa árvore ou que ela pode ter sido um presente dela para eles. Byron sabe que as bagas vermelhas desta árvore são o principal componente da cura para o Berser. Iron pega sua pequena bolsa com moedas de ouro, pondera por um segundo e depois joga todas elas no chão, pensando que vai voltar para encontrá-las depois. Byron se cuida, pois há muitos espinhos nessa árvore. Ao tentar pegar a primeira baga, ela é espetada por um espinho e dói um pouco, mas ela tem que pegar as bagas o mais rápido possível. Ela enche uma bolsa com bagas vermelhas e se sente bem. Iron então pensa que deve voltar e alimentar seu pai com todas as bagas. Ao retornar, ela ouve um grito do salão de jantar. Era um garoto, já que Erno o havia pegado pelo pescoço e o estrangulado com força. O garoto estava gritando por ajuda, e no momento certo, Iron entra na sala e grita para o pai para distrair Erno. Erno joga o garoto no chão e se aproxima de Iron com um sorriso ameaçador. Iron está um pouco aterrorizada, mas reúne coragem e entende que Erno é quem está em mais dor aqui. Iron entende que ser rejeitada nos piores momentos é a coisa mais dolorosa e miserável. À medida que Erno se aproxima dela, Iron tenta trazê-lo de volta gritando pai, mas ele não está em condições de ouvir nesse estado.
Kalian ouve tudo isso e arromba a porta quando procura por Iron, mas ele vê que Erno a pegou pelo pescoço e a estrangulou, e grita. Iron é uma garota inteligente e sabe o que está fazendo. Ela morde a mão de Erno, e ele a solta. Imediatamente ela pega um punhado de bagas da bolsa e as coloca na boca dele enquanto ele cai. Erno cai para o lado e engole as bagas. Iron então corre para Erno novamente e fecha a boca dele para que ele mastigue e engula as bagas adequadamente, em vez de cuspi-las. As fumaças da magia negra desaparecem e Erno desmaia por 1 minuto. Ela se pergunta se as bagas funcionaram. Erno então agarra sua mão e a chama pelo nome, pois ele está consciente novamente. Erno segura as mãos de Iron e a olha com puro amor e emoções, o que a deixa emocional. Ela também pede ao pai para não ficar bravo, pois está com medo. Erno assegura a Iron que o papai não está bravo e se pergunta por que ele estaria com raiva de sua filha. Erno abraça e pede para ela se acalmar, pois agora está tudo bem. Lágrimas começam a cair dos olhos de Iron enquanto ela olha para o boneco de seu pai, que não parece estar em bom estado e parece rasgado. Ela se pergunta se ele está quebrado, mas ela precisa verificar agora. Dahlia está deitada na cama falando com Erno Ada, que está sentado ao lado dela em um sofá, lendo um livro. Ela diz a ele como as crianças são cegas, e não importa o quanto tenham medo, apenas porque você é o pai deles, eles lhe darão afeto eterno, não importa o que você faça. A criança ainda vai, mas Erno Adam fica desinteressado e interrompe ela, dizendo que é seu ponto de vista estúpido. Dahlia está irritada e o repreende para deixá-la terminar a história e ouvir até o final. Ela então diz que não importa quais pecados você tenha cometido, feios ou cruéis, você não acha que eles só viriam o seu melhor lado? Ela diz que, se ele encontrasse alguém assim, ele mudaria. Mas Erno Ada não está interessado nessa ideologia e lhe diz, como ele repete isso muitas vezes, que ela é uma romântica idealista. Dahlia fica frustrada e diz que deseja ter uma filha fofa às vezes, porque os homens são fracos para as filhas. Erno Ada ainda está focado em seu livro e diz que eles já têm 3 filhos, é suficiente. Mas é exatamente por isso que Dahlia agora quer que sua criança seja uma filha, para que ele também saiba que existem pessoas no mundo que você não pode deixar de amar e talvez quem sabe Ian possa mudar o seu mundo. Portanto, ela olha feliz para seu estômago grávido e deseja que ele não fique mais sozinho. Enquanto diz isso, ela olha para ele com anseio da cama, mas só pôde dizer isso tão abertamente porque nunca deu à luz a seu 3º filho, pois faleceu antes de poder fazê-lo. Conforme a cena muda, Kailin corre em direção ao pai, que segura Iron no colo, preocupado e doente, perguntando se ele está bem. Erno Adam coloca o dedo sobre o nariz de Iron para verificar se ela está respirando e diz que, felizmente, Iron não ficou gravemente ferida, mas com um olhar sério. Um grito é ouvido e a porta se abre, revelando uma Mayla sem fôlego e em pânico correndo para o quarto. Ela pergunta com raiva como ela se atreve a desrespeitar seu pai, mas ela diz que não foi isso. Erno Ada lembra como geralmente haveria caos bagunçado ao redor e um olhar preconceituoso cheio de medo, fugindo para salvar suas vidas, uma vez que o Berserk começa. Há apenas uma maneira de detê-lo, e a peça de xadrez do dragão esmagando a boneca do tigre. Um oponente mais forte do que um Berserker seria forçosamente dominado pela força. No entanto, o Duque de Maio ou o filho mais velho da família poderiam derrubá-lo, mas ambos estavam fora da cidade, então ninguém poderia impedi-lo de machucar e matar criados e outros. Lembrando de como ele estrangulou o jovem, mas essa garotinha, Iron, o deteve. Parou seu Berserk alimentando-o com as bagas vermelhas. Quando Erno Ada estava levando Iron para fora do quarto, seus olhos pousaram na boneca do tigre rasgada das orelhas e do torso, como o lobo que saía dela. Ele convoca a boneca para suas mãos através de sua mana. Olhando para a boneca, ele lembra como Iron amava, achando-a a melhor entre os outros brinquedos. Ele se sente triste, pois não queria incendiar tudo isso. Essa cena é testemunhada por Cillian, que está espiando pela porta, tentando reunir sua confiança ao se bombeando. Ele entra na sala e pergunta a seu pai sobre Iron. Cillian responde, dizendo que ela estava bem, tudo tinha acabado, então ele deveria ficar tranquilo. Cillian fecha a porta atrás dele, fazendo um som de rangido. Ele pergunta a seu irmão e pai como o Berserk foi controlado, embora ligeiramente nervoso. Kailin dá de ombros, ignorando-o, seguindo seu pai enquanto sai do quarto, e dizendo que explicará a ele mais tarde.
Ele manda Cillian procurar as bagas vermelhas e trazê-las para o seu colo, jogando o saquinho de bagas para ele, afirmando que esse era o ingrediente-chave para corrigir o Berserk, apesar dos protestos de Cillian. Ele silencia Cillian com um por favor e sai relutantemente. Cillian fica aliviado por ninguém ter morrido hoje. Ernoada carrega sua filha pelos corredores luminosos, com Kaelian a seguindo nervosamente, perguntando se a fruta o impediu de entrar em Berserk. Ernoada concorda que parecia que sim, e Kaelian continua olhando para Airon, dizendo que ele estava procurando por isso, mas como ela sabia sobre isso? Ernoada responde que porque ela tem muitos segredos, é por isso que a frase faz Kaelian parar em suas trilhas e pedir a seu pai para parar com essa brincadeira ali, pois ele sente pena dela e ela também ajudou o pai desta vez. Ele diz que Ernoada assinou o contrato com aquele cara no ano passado de qualquer maneira, e não é o mesmo com ela e com ele. Mas seu pedido é interrompido por Ernoada, que diz que isso não é problema de Kaelian. Kaelian protesta que ela arriscou a vida para salvá-lo, mas é advertido por seu pai a não fazê-lo repetir isso 2 vezes. A aura ao redor deles muda para escura, assustando Kaelian, que se desculpa. Ernoada agradece a ele pelo seu trabalho e diz para ele sair enquanto sobe as escadas para seu quarto, deixando Kaelian um pouco estressado. No quarto, as empregadas estão cuidando de Airon, inconsciente em sua cama, enxugando-a com compressas úmidas enquanto Ernoadas fica ao lado, com os braços cruzados. Ele pensa em sua esposa dali aparecendo suavemente através das cortinas celestiais, chamando com conhecimento, mas ele nega, dizendo que estava apenas brincando. Mas ela não acredita nele. Airon acorda confusa em sua cama, se perguntando onde está. De repente, ela lembra do ouro e senta na cama gritando. Ouvindo isso, Mayla vem correndo preocupada. Mayla está emocional ao ver Airon acordada, limpando suas lágrimas enquanto diz como estava preocupada, pois Airon ficou inconsciente por uma semana, deixando-a tão preocupada. Airon fica chocada ao ouvir que estava desacordada por uma semana. Mayla diz que estava tão preocupada que seu coração estava batendo tão suavemente dia após dia. Mas Airon fica tensa, pensando que se uma semana passou, significa que ela já deveria ter chegado. Vendo-a ansiosa, Mayla fica preocupada e pergunta se Miss está se sentindo desconfortável, mas Airon pensa na possibilidade de ela já ter chegado. Mayla está confusa e pergunta quem ela quer dizer do lado de fora da mansão. Algumas empregadas estão limpando e relaxando quando ouvem uma garotinha perguntando algo. A garotinha de cabelos pretos pergunta a elas sobre o escritório do Duque. A empregada diz para ela ir até o 2º andar no final do corredor. A adorável garotinha agradece às empregadas e anda fofamente. A empregada comenta sobre como ela é a garota mais fofa que já viu e talvez seja filha de um aristocrata ou da princesa que estava sendo cuidada o tempo todo. Mas a outra empregada não acredita nela. A garotinha não é ninguém menos que a protagonista feminina da história original, Charneyada, a personagem principal. Eu pensava que era adotada, mas estava enganada. Onde moro agora, Charney pode acabar com o Berserk que tem uma personalidade como um raio de sol. Muitas pessoas no romance a amam. Ela é a criança que gradualmente derreteu até o coração cruel e frio de Ernoada. Erno a usa apenas quando necessário, mas à medida que a história se desenvolve, todos se abrem um pouco, comendo juntos como uma família e trazendo presentes para ela. Ela é uma existência preciosa, nascida de um pai frio e calculista, uma heroína amada por todos. Ela leu o romance religiosamente, e essa heroína era o destaque. Eu preciso ser adotada, a razão pela qual ela estava tão animada. Ela também queria ser como a heroína, para que sua família a amasse. Mas logo percebe que tudo o que ela sonhou era apenas uma ilusão. Em seguida, ela coloca o tablet na mesa ao lado de seus documentos e abaixa a cabeça, sentindo-se triste. Ela pensa que não é uma heroína no universo dos romances. Layla está dando sopa para Airon, dizendo que todos estavam preocupados com ela, como o mestre Kaelian e o mestre Cillian vieram visitá-la quase todos os dias, e o Duque até pediu a Mayla para ir e dizer a ele assim que Airon acordasse. Quando Airon pergunta sobre seu pai, Ernoada, a empregada hesita antes de dizer que o Sr. Ernoada veio uma vez há alguns dias. Depois disso, ela se cala e assegura a Airon que ele provavelmente estava ocupado. Ela explica que o Duque trouxe a filha da princesa falecida e, pelo que Mayla ouviu, havia rumores de adoção indo e vindo. Airon concorda que isso faria sentido. Mayla continua dizendo que desta vez ela trouxe sopa leve em vez de pudim. Como ela poderia comer bem sem fazer um escândalo?
Mayla gostaria de ter uma filha tão calma quanto Iron e agradece pelo elogio. Mayla responde que é mais grata a Iron e que estava aproveitando esse luxo. Iron fica confusa com a menção de luxo. Mayla explica que conseguir uma promoção, um aumento de salário e ver uma garotinha tão fofa todos os dias é o luxo que ela está tendo. Porque parece que Iron foi abençoada por um deus. Isso faz a garotinha rir e Mayla concorda. Mas então a atmosfera muda ao redor da empregada enquanto ela diz para continuar assim e que a garotinha deve ouvi-la com atenção. A garotinha está confusa, mas Mayla muda de assunto e diz para ela se preparar, pois chegou a hora. Ela mostra à garotinha um vestido rosa e diz para ela se preparar para ir ao Duque. Pouco depois, elas estão do lado de fora do quarto do Duque, e o guarda as deixa entrar. Enquanto Mayla agradece a ele, Iron pensa que quando a porta se abrir, a heroína estará lá. Ela se pergunta se a heroína estará bem e se diz para não esperar muito, porque se ela não esperar nada, então com certeza não ficará desapontada. Ela vai e volta como se nada tivesse acontecido. A porta se abre, e ela se vê diante do Duque, seu pai Charney Ada, que está atrás do Duque, segurando seu vestido. Iron cumprimenta alegremente seu avô e pai e então olha para Charney, reconhecendo-a. O Duque a cumprimenta, chamando-a de fofinha. Mas seu pai olha para ela apenas uma vez antes de desviar o olhar. Iron não é afetada por sua ignorância por fora, mas por dentro ela pensa que ele já está interessado nela. Tudo bem, ela não esperava nada e ficou apenas um pouco surpresa. O Duque continua, dizendo que graças a ela, o negócio está de volta aos trilhos, e enquanto ele estava fora, Erno Adam disse que ela o ajudou. Iron confirma que sim, que seu pai estava doente, então ela o ajudou. O Duque reflete sobre isso e pergunta se ela sabe o preço de Iron. Iron fica confusa. Então ele explica que o preço é que aqueles que fazem um trabalho razoável devem receber uma recompensa justa. Isso surpreende tanto Iron quanto o Duque, e ele diz para descrever. Ele concederá seu desejo, seja qual for, se é um direito comercial, um sobrenome de descendente direto, ele lhe dará. Ela fica feliz ao ouvir isso e pensa que se fosse um desejo dela, é óbvio que ela não precisa de direitos comerciais ou sobrenomes de descendentes diretos. Iron se aproxima de seu avô, o Duque, e diz que só quer dinheiro transferido para sua conta bancária, 1 milhão de roasters, por favor. Ela pensa na unidade monetária deste mundo e na unidade monetária coreana, que são iguais. O Duque fica chocado ao ouvir isso e pergunta se ela disse que quer 1 milhão de roasters agora. Ela assente com a cabeça e pensa que 1 milhão seria suficiente. O Duque suspira, e Iron fica confusa pensando se 1 milhão é muito, mesmo que ele tenha muito dinheiro. O Duque então levanta sua pulseira de grau platina e pergunta se ela acha que ela só vale isso em sua opinião. Ele transfere o dinheiro, dizendo que acha que o valor da informação que ela deu é um depósito de 100 milhões, fazendo o total restante ser 110 milhões. Pelo menos é o que ele acha que parece certo. Ela pula de alegria, agradecendo a Deus. Ela pensa que 100 milhões, que ela nunca viu antes em sua vida anterior. Mas assim que ela pensa, Iron é levantada pelo pai dela. Ela agradece ao avô, que sorri para ela e a repreende, dizendo que ela não deve pegar qualquer coisa e comer assim. Mas na verdade, Erno Ada retira a quantia de sua pulseira, 100 milhões, tudo de uma vez, deixando-a confusa. No entanto, ele continua, dizendo que é um mau hábito. Se ela fizer isso errado, terá dor de estômago e o Duque a chamará de criança estúpida. Ela fica chocada e o chama de psicopata louco por dentro, mas ele toca a pulseira novamente, dizendo que entendeu, filha, e deposita 1 bilhão, fazendo o total restante ser de 1,01 bilhão. A garotinha fica surpresa, pois ele parece um deus da riqueza para ela. No entanto, esse momento doce é interrompido pelo Duque, que repreende Erno Adam, dizendo que ele sempre faz tudo o que pode. Ele pede para ele se apressar e começar o processo de adoção de Charney, pois isso será de grande ajuda para ele. Mas Erno Adam sorri, abraçando Iron, e diz que já deixou claro para ele, meu senhor, que ele já tem uma filha. Ainda assim, o Duque está irritado, dizendo que não está pedindo para ele brincar de casinha, e Charney tem o poder de acalmar o Berserk. E não importa o quanto ele esteja confuso, ele não quer que seus filhos se machuquem. Ela pensa que é verdade, o final foi decidido desde o começo. Erno Ada a tranquiliza e diz que ela deve ir para o quarto dela e que ele a pegará no jantar. Ela concorda e sai do quarto pensando como alguém como ela poderia ser a filha real de Erno Ada.
Ela se convence de que está bem e ganhou dinheiro. Ela sabe todos os orfanatos onde poderia ir e está tudo perfeito. Tudo está bem, ela diz para si mesma enquanto fecha as portas, mas está um pouco triste, mas tudo bem. Ela chama por Mela e a empregada na porta fica surpresa que ela saiu mais cedo. No entanto, Iron diz que ganhou um dinheiro de bolso, é só isso. Em seguida, Iron diz para a empregada que está cansada e vai tirar um cochilo primeiro. Mela diz que fará a cama para ela, mas Iron diz que está tudo bem, ela pode fazer sozinha, e sai correndo feliz, dizendo que verá Mela mais tarde, apesar das objeções da empregada que disse que faria. No entanto, à medida que Iron se afasta, Mela pensa que, até o final, Iron escolheu apenas as coisas bonitas. Ela olha pela janela e pensa que é um pouco mais cedo do que o planejado. Devo cumprir minha missão agora às 17 horas no anexo. O sol se põe e Iron se esgueira pela mansão, procurando por alguém por perto. Ela pensa sobre o que está fazendo agora, enquanto parece triste. Ela pensa em si mesma como Iron, uma dragão Bay que está prestes a fugir. No dia anterior, ela estava arrumando as coisas em preparação para fugir, trazendo bens roubados do anexo, sob a cama onde estava escondendo suas gemas e dinheiro roubados. Agora ela está tentando se infiltrar em algo que nunca fez em sua vida. Ela pensa que foi bom parecer inocente quando encontrou soldados no caminho, mas eles não suspeitaram dela. Agora, enquanto ela tem a última gema, seus pensamentos são interrompidos quando ela vê Mela, a empregada, indo a algum lugar silenciosamente. Iron pensa sobre para onde ela está indo, carregando alguma coisa. Isso a deixa curiosa sobre o que está acontecendo. Então, ela ouve alguém dizendo que desta vez eles ficariam encarregados do primeiro andar pela porta que Mela entrou. Mas ela deixa de lado a confusão, pois este não é o momento para isso. Ela deve se apressar e entrar na sala, pois hoje pode ser seu último jantar com Erno em casa. Lá ela está acordando a garotinha, pois é de manhã. Iron está confusa ao acordar em sua cama e lembra que deveria ter jantado com seu pai na noite anterior. Myla ouve isso e pergunta sobre o jantar com o Sr. Erno em casa. Sr. Erno Adam tinha algo para fazer ontem, então ele não podia sair do quarto dele. Ela comenta que não é de admirar que ela não tenha trocado de roupa. Iron responde, confusa, que ela não saiu. Ela pensa que, pensando bem, ela foi ao anexo ontem e adormeceu esperando Erno Adam até as 9 da noite, na cama, é claro. Agora, a heroína está aqui, ela esqueceu. Mas Myla diz que é porque ele recebeu uma ordem de probação. Iron está confusa sobre a ordem de probação, mas a empregada diz que não sabe os detalhes, mas ouviu que o Duque estava furioso com seu pai. Mas Iron ainda está triste, pensando que ele não veio vê-la de propósito porque não gostava mais dela. O pensamento a choca, e ela bate os punhos na cama, pensando em não esperar nada. Em seguida, ela pergunta à empregada se poderia ver seu pai. Myla responde que provavelmente a senhora poderá entrar. Byron diz vamos lá. E logo ela está correndo pelo corredor, dizendo adeus a Myla para depois, enquanto se afasta de uma certa distância onde os serviçais estão autorizados. Iron então abre a porta, dizendo olá para o pai dela, e se desculpa, mas antes que ela possa sair, Erno Adam impede, dizendo que ele não está ocupado, e a convida para entrar. Ela entra correndo, caindo em seu colo. Então, ela olha para cima para o pai e pergunta se seu avô o repreendeu ontem à noite. Seu pai responde, Iron, você já viu uma espada que solta chamas? Ela pergunta porque a pergunta é repentina, e ele diz que ela logo verá, em 3, 2, 1. A porta se abre com uma explosão, revelando um duque furioso empunhando uma espada enquanto grita com Erno, dizendo que não é suficiente mastigar ele. Como ele ousa roubar uma mente no nome da família e colocá-la no nome dele? Ele tem alguma ideia ou não? Byron, que reconhece as chamas como uma relíquia de dragão, testemunha a cena. Ela pensa que é o fogo do dragão, é a primeira vez que ela o vê pessoalmente. Erno Adam diz ao pai dele que ele precisa ser honesto. Meu senhor, você disse a si mesmo que me daria o meu, não se lembra? Mas o Duque não está aceitando isso e diz para parar de falar besteira. Quando eu disse isso? Mas então ele se lembra dele dizendo se ele iria viver uma vida tão miserável no futuro. Erno Adam então percebe que a única herança que irá receber é a montanha atrás dele. Erno Adam continua, você disse isso corretamente no escritório, 2 anos atrás, deixando o Duque confuso com sua gagueira, mas então fica com raiva, dizendo que isso era absurdo,
Você vai rejeitar isso agora e aceitar depois? Pare de falar besteira e traga isso de volta imediatamente. Mas Ernoada sorri enquanto diz não, sua recusa completa chocando o Duque ao silêncio. Enquanto Ernoada pede a ele para sair, meu senhor, tenho algo para discutir com minha filha. Mas enquanto ele protesta que ainda não terminou, Ernoada estala os dedos e faz o Duque se teleportar para o gramado cercado por alguns cachorrinhos fofos. Um dos cachorros pula no homem e lambe seu rosto, fazendo-o gritar de raiva. Enquanto isso, no quarto, Ernoada elogia Iron, dizendo bem feito, minha filha, e convoca a boneca, pedindo desculpas por não ter dado a ela no jantar de ontem, e diz que é o tesouro número 1 da minha filha. Iron lembra da boneca e fica feliz em vê-la, pensando que estava segura naquele momento, e pensa que ela ficou mais macia. Ela sorri feliz e agradece ao pai, dizendo que vai cuidar dela mais. A cena deixa os outros dois confusos. Ernoada concorda e Charney diz com licença, é super fofo, posso acariciá-lo uma vez? Iron fica feliz e diz sim, onde quer que como quiser. Mas para sua surpresa, Charney acaricia as bochechas de Iron, dizendo que elas estão tão frescas, macias e fofas como leite e pão. A sensação confunde Iron, que chama Charney de sua irmã, mas ouvir a palavra irmã deixa Charney confusa, e ela dá um passo para trás, fazendo Iron pensar que ela não era irmã deles. Não seria isso ok? Então, Iron se desculpa com Charney, dizendo que achava que Charney era sua irmã. A garota de cabelos pretos fica feliz ao ouvir isso e corre para abraçar Iron, chamando-a de fofa, apesar da luta no abraço, já que estava sufocando para ela. Ela tem 5 anos, e Iron tem 8 anos, então ela deveria chamar Iron de irmã de Charney, e chamá-la de fofa. Ela continua, dizendo que foi muito bom, se ao menos ela tivesse uma irmãzinha fofa, e deseja que elas pudessem ter dito a ela antes. Ela então diz por favor, cuide de mim, vamos nos dar bem no futuro, minha irmãzinha. Ernoada está observando tudo em silêncio. Iron está andando pelos corredores, pensando que desta vez ela deve fugir de verdade, esta noite. A protagonista feminina também chegou à mansão, e pelo que ela sabe do romance original, não haverá espaço para ela intervir mais. Nada de intervenções, já que Charney vai tomar seu lugar em breve. Ela lembra que até mesmo o olhar de seu pai, Ernoada, naquela época era um pouco diferente do de antes. Claro, isso deve acontecer porque a heroína chegou. Há outra razão real. Quem é o personagem principal do romance? Pois ela nem sequer pode ser comparada, porque ela brilha tão intensamente. Observando-a tocar harmônica, ela percebe que há uma luz ao redor dela que ela nunca poderá vencer. Logo, as garotas estão sentadas à mesa bebendo chá e conversando. Charney diz a ela que ela terá uma reunião particular com o vovô, e eles a convidam para subir e ver o avô à tarde. E além disso, ela também está livre. Iron pensa que isso significa que o Berserk deve estar realmente acontecendo novamente, já que, na linha do tempo original, a heroína era frequentemente chamada por sua habilidade de purificação. Iron responde apenas com ok, mas então Charney pega uma colherada de pudim, dizendo que ela mesma alimentará a irmãzinha, e diz para abrir a boca. Ouvindo isso, Iron fica horrorizada, mas depois estufa as bochechas enquanto abre a boca para dar uma mordida. Charney fica satisfeita ao ver isso, chamando-a de fofa repetidamente por ser tão adorável e encantadora, mesmo enquanto come. Ela a abraça com amor, deixando Iron sem fôlego. Charney diz para si mesma que é sortuda por ter Iron, porque tudo nesta casa era desconhecido para ela desde que entrou na mansão. Charney estava muito preocupada com isso, mas agora ela está aliviada por ter uma irmãzinha fofa como Iron. Iron a abraça de volta e a tranquiliza, dizendo que seu pai compra muitos brinquedos e coisas gostosas para a garotinha de cabelos rosa. Uma vez que ela se acostumar, ela ficará bem aqui também. No entanto, Charney diz a ela que odeia ser filha de Ernoada e que só veio aqui porque precisava de um guardião. Ela veio aqui involuntariamente, e se não fosse por isso, se só não fosse por isso. Charney fica triste ao dizer isso, e Iron fica confusa com a cena, pensando se Charney originalmente tinha essa personalidade. Mesmo que ela não gostasse do original, ela não era tão ranzinza. Mas, por outro lado, pode ser porque ainda é o começo da história, já que no futuro haveria muitos incidentes em que Ernoada e Charney ficariam mais próximos. Especialmente aquele incidente. A primeira coisa que aconteceu depois que a heroína chegou foi o caso do roubo da relíquia do dragão.
Não vai demorar muito para alguém da família Adam, roubar a relíquia do dragão e fugir. No incidente na família Adam, disse que cada artefato escolhe seu dono, e há 3 artefatos de dragão. O primeiro é a Chama da Brasa, uma espada de propriedade de Miral. O segundo é o Fragmento do Equilíbrio, um brinco de safira de propriedade de Ernoada. E o terceiro e último é a Esfera do Dragão, o artefato que será roubado desta vez. O segundo artefato, o Fragmento do Equilíbrio, que em outras palavras é um objeto que traz equilíbrio. A adoção salvou a mente instável de Ernoada. No começo, quando Duque Miel tirou Ernoada de Nehemia, é por isso também que não é fácil se livrar disso. De qualquer forma, Iron pensa que com a heroína resolvendo o caso de roubo, a relação entre Charney e Erno fica mais próxima. Mas o problema é que Iron não consegue se lembrar da pessoa que roubou o artefato. Ela está preocupada, pois leu o romance várias vezes e não consegue se lembrar. Ela se pergunta se deveria impedir o roubo, mas pensa que assumir o controle do incidente de outra heroína seria errado. Ao ver Iron perdido em pensamentos, Charney pergunta o que a preocupa. Iron tenta tranquilizá-la, mas Charney a pressiona para contar se ela tem alguma preocupação, para que Charney possa ajudá-la. Mesmo que não tenha se passado muito tempo desde que se conheceram, Iron parece realmente uma irmã para ela. Então, seja qual for o problema, elas resolverão juntas. Iron garante a ela que não está pensando em nada especial, estava apenas pensando no cardápio para o jantar daquela noite. Charney então pega a mão da sua irmãzinha e diz para ela sempre ser feliz, sem preocupações. Iron pensa que costumava querer ser como a heroína. Ela lembra de deitar em sua cama lendo o romance e gostando de ver que todos amavam a heroína. Ela gostava de Charney, alguém que era doce e gentil com todos no romance. Iron diz a Charney que ela é sua irmã mais velha, então a fará mais feliz. Ela faz uma promessa de superar o romance original, fortalecendo o relacionamento entre Charney e Ernoada. Charney, a heroína que ela gosta, a fará mais feliz do que na versão original. Charney agradece por isso, dizendo que está feliz em ouvir isso de Iron, a qual também pergunta se ela precisa de alguma ajuda. Então, ela coloca a bolsa de bagagem que havia arrumado para fugir de volta no fundo do seu armário naquela noite, decidindo ficar. À noite, enquanto Mela ajuda Iron a escolher uma roupa, a empregada pergunta se ela preparou o presente. Iron está confusa, então Mela esclarece que é o aniversário do príncipe Ernoadan hoje. Iron fica extremamente chocada com a notícia, pois não sabia. Mela diz que, como ela é a única filha do príncipe Ernoadan, ela deveria ser a primeira a lhe dar um presente. Iron se pergunta se isso era parte do enredo original. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por Mela, que diz que, se ela esqueceu, há um presente que deixaria o jovem duque emocionado se ela o desse a ele. São os brincos que o príncipe Ernoadan sempre usa. Com medo, Iron lembra de seus pensamentos de ontem. Mela continua que os brincos são feitos de mármore e outros fragmentos, e se Iron coletar todos eles, o jovem duque não ficará assustador. Isso faz Iron pensar que o culpado não teve um papel tão significativo no romance, era apenas um extra endividado e precisando de dinheiro. Mela diz que sabe onde estão os outros fragmentos, então se ela der esse presente a Ernoada, ele adotará Miss Iron em vez de Miss Charney. Iron pergunta à empregada se isso significa que ela poderia ficar com Mela. Mela concorda e pede um favor a Iron. Ouvindo isso, Iron lembra do culpado que roubou o artefato, enquanto Mela pede repetidamente o favor. Ela lembra que o culpado era Mela, que perguntou a Iron como ela estava e se ouviria o pedido dela. À medida que ela fazia a pergunta, a esfera do ATM fica ameaçadora, pois Iron se lembra do culpado naquele momento. E não era ninguém além de Mela. A empregada tenta adoçar o acordo, já que ela espera que Iron a ouça como sempre. Mas, para a surpresa da garotinha de cabelos rosa, ela diz um firme não, batendo fisicamente as mãos na cama. Iron diz para a empregada que ela nunca faria isso. Lá ela fica chocada, se perguntando por que um não depois de ser tão bem tratada. Enquanto Iron sai da discussão e vai para sua cama, subindo nela enquanto recusa o pedido. Iron reflete que seu pai disse que roubar é um ato maligno, então ela fingirá que não ouviu nada da empregada. Mas, enquanto ela se aconchega no cobertor, Mela ameaça educadamente, dizendo que revelará o fato de que a jovem senhora é uma mulher fera. Afinal, ela tem sido sua empregada atenciosa por tanto tempo, então ela percebeu o segredo dela.
Ela também sabe que Iron se transformou em um animal na festa de Ano Novo, insinuando maliciosamente o chocolate que ela bebeu naquele dia. A informação choca Iron, pois ela esperava que o chocolate fosse um bom medicamento eficaz. Mas, infelizmente, ela foi enganada. No entanto, isso não importa, já que era tarde demais. Ela fecha os olhos, tentando ignorar a empregada, que deixa o quarto ameaçando Iron que ela vai se arrepender. Enquanto ela se aconchega na cama, ela pensa que, no final, tudo ainda acontecerá de acordo com o romance original. A heroína resolverá o roubo ativamente, despertando o interesse de Ernoada em Charney. Ela continua que ontem descobriu o propósito de ficar, sua nova irmãzinha. E tudo estava borbulhando instantaneamente. Ela fica triste com o rumo dos acontecimentos, se perguntando por que sua vida sempre foi assim. Logo, a noite chega com uma lua cheia. A noite quieta do dragão, onde o sangue e a loucura das pessoas do clã Ada estão caindo em um sono profundo. Neste dia, independentemente de ser direta ou indiretamente, o poder daqueles que pertencem a Ada enfraquecerá. Assim, a segurança da guarda de Adam foi grandemente reforçada. Hoje é o dia em que Myla perdeu sua chance. De manhã, as pessoas comentam sobre a natureza bestial de Iron, chocadas com a ideia de como uma criança poderia ser um dragão e como ela ousa desrespeitar a família Ada. Além disso, falam sobre como Mela cuidou dela como uma babá todos esses anos. A garota de cabelos rosa é vista conversando com o mordomo-chefe do clã Adam, um homem sério, fazendo-a se perguntar se algo aconteceu e se ela deveria fugir agora. O homem se desculpa e explica que seu nome é Kilo, se desculpa pela aparição súbita e pede para ela acompanhá-lo a algum lugar. Ela fortalece sua determinação, pensando que o que tiver que acontecer, acontecerá, e concorda em segui-lo. Ela se pergunta se o fato de ela ser uma garota bestial será revelado, mas está tudo bem se isso acontecer. Logo, ela está parada em um salão cheio de pessoas, na frente do próprio Duque, que ordena que ela deve responder honestamente às suas perguntas a partir de agora. Ele pergunta se ela conspirou com o Homem de Preto e roubou os brincos de Ernoada, se isso é verdade. A pergunta choca Iron, enquanto ela se pergunta se roubou os brincos. Ela olha para sua empregada chorando lágrimas de crocodilo e pensa se Mela está culpando. Mas Mela a tratou tão bem. As perguntas continuam, perguntando sobre o fato de ela ser a garota bestial. O Duque ordena, irritado, que ela responda honestamente. Se for falso, diga não, se for verdade, diga sim. Iron olha para o homem mais velho e responde que ela é uma garota bestial. No entanto, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, sua visão gira, sua cabeça está girando, e ela fica horrorizada quando sua visão fica turva. Seus olhos se tornam tontos, e ela olha ao redor com olhos cansados, pousando em uma Mela com um sorriso traiçoeiro. Horror se abate sobre ela ao perceber que Mela drogou para transformá-la. Seu vestido escorrega para o chão, parecendo que ela não aguentará mais. Logo, um pequeno dragão rosa é visível entre as roupas. O salão está cheio de murmúrios chocados enquanto ela tenta escapar do local. Alguns a chamam de lagarto, outros de cobra. Um dos espectadores tenta pisar nela, e seu pé acaba acertando seu rabo, quebrando-o ao meio. Ela corre para uma coluna. As pessoas cochicham sobre ela ser um lagarto, uma garota bestial, a mais baixa das classes baixas. A chamam de nomes, e ela fica triste e começa a chorar. De repente, passos som no salão, e Ernoada caminha sob a coluna, levantando a mão e pedindo para Iron descer delicadamente. Ela está preocupada que seu pai possa estar desapontado, já que ele odeia répteis tanto assim. Ela se pergunta se o relacionamento deles acabou. Mas quando seus olhos caem sobre o boneco que ele deu a ela, percebe que o boneco está no chão. Ao vê-lo, suas mãos escorregam da coluna, e ela começa a cair. Ela teme que a queda de tão alta possa causar pelo menos uma concussão. Confusa sobre como um lagarto como ela perdeu o controle na parede em primeiro lugar, ela teme por sua vida e fecha os olhos, desejando poder se teleportar para qualquer lugar, exceto ali. Quando ela abre os olhos, está na floresta, deitada sobre seu boneco. Um homem de cabelos violeta a pega, perguntando como ela perdeu o rabo. Ele diz que ela também perdeu seus pais e que eles estavam na mesma situação. Ele fica feliz em vê-la e promete mantê-la como sua pet. Uma luz brilha no salão, cegando todos no local, depois desaparece, deixando todos atordoados com o repentino desaparecimento mágico da garota lagarto, quase como por mágica. Ao perceberem que Iron desapareceu,
Bayla pula de alegria pelo sucesso de sua missão. Ela decide que só precisa voltar à guilda e que pode, mas antes que possa terminar seus pensamentos, uma figura ameaçadora aparece atrás dela. Ela prende a respiração, e os presentes no salão olham com horror quando veem Mela caída no chão, sangrando profusamente do braço. Ela olha para cima para ver a lâmina longa do agressor pingando com seu sangue. O dono da espada é Ernoada, fumegando de raiva pelo sofrimento de sua filha. Ele declara calmamente que sua filha chorou muito, apesar dos protestos da empregada que mente, confusa com a revelação da relação de parentesco com Ernoada. No entanto, ele insiste que já a possuía como filha. Que outras razões ele precisaria? Ele comprova seu ponto de vista ao cortar a espada na empregada, que encontra seu triste fim, seu sangue espirrando pelo salão, enquanto uma aura azul de Ernoada emana da cena brutal. Os olhos de Ernoada estão ao lado da agressora que esmagou o rabo de sua filha, e ele se aproxima dela, ordenando que ela use sua boca suja mais uma vez, aquela que ela usou para criticar sua filha. A pergunta foi retórica, pois Ernoada não permite que ela abra a boca, antes de golpeá-la com sua espada novamente, com uma aura ainda mais ameaçadora ao seu redor. O duque finalmente desce de seu trono, testemunhando seu filho transformar o salão em um banho de sangue. Ele pede para que ele faça isso com moderação e que não derrame mais sangue dentro da mansão. Seu filho está em pé sobre o nobre que está respirando seus últimos suspiros, mas Ernoada insiste, enquanto limpa o sangue de sua espada, que isso não teria acontecido se o duque não tivesse trazido isso à tona. O duque fica surpreso ao ouvir isso e chama seu filho de moral, reclama que desde o início ele trouxe de volta a criança e a perturbou, e até mesmo a reivindicou como sua filha. Ele quer adotar além disso, ela é apenas uma garota bestial. E a possibilidade de o sangue do clã Ada estar presente nela é muito pequena. O duque está prestes a continuar, mas Ernoada atira sua espada na cela, fazendo ambos voarem pelo salão. Ele declara com raiva que ele decidirá isso sozinho, e de qualquer forma, ela é sua filhinha. Ele sai de casa por enquanto, sabendo que deve ser por causa do senhor em si, e antes de voltar, eles devem trazer sua filha para ele o mais rápido possível. Seu pai, o senhor, pergunta para onde ele está indo e o adverte para não causar mais atrocidades, já que ele tem seu limite. Mas o mordomo-chefe Kilo está do lado de Ernoada, surpreendendo o duque. No entanto, Ernoada continua dizendo que, como ouviu ontem, a empregada costumava ser um indicador da boa lua. E mesmo que ele precise procurar para ouvir a resposta da boca dela, isso não pareceria ameaçador para uma criança que não sabe de nada. Mas o duque não acredita em nada disso. Quando Kilo pergunta se ele procurará pela garota, o duque não tem certeza. Ouvindo isso, Kilo sugere que ele ordenará que Tarim a procure, ao que o duque novamente diz que não sabe e que Kilo deve resolver isso e cuidar disso sozinho. Kilo entende isso e diz ao seu senhor que irá relatar assim que a vir. Enquanto o duque sai, o mordomo-chefe suspira, ordena que alguém chame o hospital e insta todos a ficarem longe do sangue respingado, seguido pelos gemidos de dor dos sobreviventes. Essa cena o faz suspirar, pensando que esta casa não tem um único dia pacífico. Enquanto isso, em algum lugar, há uma cabana no meio da floresta, onde o homem de cabelos índigo tem Iron sentada na frente dela à mesa. Ele chama a garota lagarto de Bambam e diz que o nome da garota lagarto a partir de agora será Bambam. Ele então pergunta a ela como ela veio parar aqui sozinha. Iron pensa que esteve aqui desde que abriu os olhos. Ela considera que essa não é a primeira vez que fugiu de casa e que depois de algo como um pesadelo acontecer, ela perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que tinha mirado neste lugar durante o caos. E durante a pré-escola, ela foi para o orfanato. Agora, à sua frente, está um adolescente misterioso e bonito que não consegue nomear ninguém. O homem é um dos assistentes masculinos do andar de adoção e o dono da Torre de Magia Futura, Richard Collin, mais conhecido pelos leitores como o Cara Louco. Ele é famoso por dançar loucamente até seus pés ficarem quentes, fazer experimentos estranhos e ser implacável em suas ações. Ele costumava dizer quanto sofrimento as pessoas devem ter para implorar por morte. Ele olha para ela e a tranquiliza que a salvou, então ela deve estar agradecida por não matá-la. No entanto, segurá-la também significa que ela agora pertence a ele e deve ficar ao lado dele a partir de agora. Iron se preocupa que talvez ela se transforme no louco do interesse amoroso da heroína no futuro e, além disso, desde que chegou aqui,
tem tentado se transformar em humana novamente, mas, enquanto se esforça e se estica, não consegue voltar a se transformar. Ela nem está mostrando sinais de mudança, o que a deixa chateada. Richard olha para ela em voz alta, perguntando-se se ela nunca teve um rabo, mas logo deduz que outro lagarto pode tê-la ferido. Então ele percebe que, é claro, sejam humanos ou répteis, todos são iguais. Todos eles intimidam aqueles que são diferentes deles. A afirmação faz Iron olhar para cima, lembrando como Richard também é uma criança pobre que viveu em um ambiente discriminatório desde a infância. Ele é conhecedor em comparação com outras pessoas, e seu belo talento mágico é diferente dos outros, tornando-o distinto e sem paz. Ele a cutuca com a mão para ela subir e promete criá-la para ser forte, mesmo que não tenha um rabo. Ele provará que ela não é inferior a ninguém e promete vingança contra os vilões que a intimidaram. Richard então pergunta se ela concorda, e a pergunta a confunde. Por um lado, ela não deseja vingança, mas, por outro lado, deseja. Então, ela concorda, o que o deixa feliz, e ele diz a ela para começar o treinamento amanhã. Nesse momento, a porta se abre e o diretor chama Richard, perguntando por que ele não foi para o treino hoje. Mas Richard não está interessado e diz que não quer ouvir. O diretor assume que ele não deve ter ido porque não tem amigos, mas Richard fica ofendido ao ouvir isso e pega Bam Bam, tornando-a visível para o diretor. O diretor lembra que animais de estimação não são permitidos na casa, mas Richard a esconde, dizendo que só soluçou e não tinha animais de estimação. Mas o diretor fica desconfiado e pede a ele que se afaste do animal. Richard recusa com raiva e diz que, mesmo sendo diretor, ele não gosta que ninguém toque em suas coisas. Ambos estão em um impasse feroz. Há uma história de muito tempo atrás. Era uma vez um menino gentil e honesto que vivia em uma família harmoniosa. Um dia, enquanto o menino trabalhava com seu tio nos campos, ele ouviu o sussurro de Deus, que disse para levantar sua espada e proteger essa terra. O fim foi pouco tempo depois, a guerra eclodiu. O menino que recebeu a luz de Deus cortou bravamente as cabeças dos inimigos, e graças à inteligência e habilidades de guerreiro do menino, eles venceram a guerra. Mas o horror da guerra era interminável, e as cenas que se seguiram eram brutais. Crianças, heróis e mulheres foram lamentados, famílias se transformaram em cinzas, e lares foram destruídos. O herói em si não se sentia vitorioso, apesar de ter vencido a guerra. Mas, como também tinha perdido sua esposa e filhos, ele caiu em luto, deixando a vila para esconder seus rastros em desespero. Havia muitos rumores sobre onde o herói vitorioso poderia ter ido, mas ninguém sabia ao certo. Era como se ele tivesse desaparecido, jurando nunca mais ser encontrado novamente. De volta ao presente, Richard está firme diante de seu diretor, dizendo que não aprecia ninguém tocando em suas coisas, mesmo que o diretor esteja pegando. Iron está escondida atrás da cadeira de Richard, com medo da situação perigosa em que estão. Mas quando ela ouve Richard chamar o homem de príncipe ou princípio, de acordo com o romance, isso significa que o homem é um infame herói vitorioso. O homem em questão está esclarecendo para Richard que não pretende pedir a ele para abandonar o animal, mas sim levá-lo para um lugar melhor do que esse orfanato. Richard argumenta que pode alimentá-lo bem e também promete não ser pego com o animal. No entanto, o diretor pede a ele para não ser teimoso. Nesse momento, Bam Bam pula da mesa na frente do diretor, surpreendendo ambos os homens. Ela então se curva na frente do diretor, chocando-o, pois ele percebe que o animal estava implorando para ser permitido ficar lá. Bam Bam concorda com a cabeça em afirmativa. Richard fica sem palavras ao ver uma criatura tão mágica que entende a linguagem humana. O herói vitorioso conclui que este é um tamanho especial para lagartos e fica impressionado. Ele permite que Richard fique com o lagarto e o eduque bem. Ele sai da sala, dizendo que está tarde e que ele deve descansar, treinando amanhã. Enquanto a porta se fecha, Richard se abaixa rapidamente na frente de Bam Bam, chocado. Ela pergunta como ela fez isso e se ela entende a linguagem humana. Ele se orgulha, dizendo que seus olhos não estavam errados e que ela é a lagarta mais especial do mundo. Encontrar um ao outro era destino. Ele aconselha a ficar com ele a partir de agora, pois ambos têm lugares para ir. Ele acaricia a cabeça dela, prometendo persegui-la até o inferno se ela fugir. Richard então beija sua bochecha, o que a choca. Ela faz o seu melhor para lembrar que Richard Collin é um mestre da Torre de Magia Futura e um homem louco entre os gênios mágicos.
Vendo, ela é lembrada de seu pai. No dia seguinte, eles chegam à casa onde os meninos em treinamento estão fazendo a refeição. Nesse momento, Richard entra na sala de jantar e um grupo de jovens valentões começa a comentar sobre ele assim que ele chega. Ele está tentando parecer tranquilo, decidindo rapidamente fazer sua refeição e sair para comprar algumas frutas para Bambam. Após o jantar, os valentões continuam zombando do jovem de cabelos índigo, dizendo que ele pulou todos os treinos, mas ainda tem a audácia de entrar na sala de jantar para comer. Eles comentam que o diretor tem algum favoritismo por Richard, dando-lhe um quarto espaçoso para uma pessoa só. O valentão de cabelos pretos comenta que talvez o diretor tenha pena dele, considerando que ele costumava ser escravizado. Esse comentário para Richard em seu lugar, as palavras o atingem. O valentão, inconsciente, continua, indo tão longe a ponto de dizer que ele deve ser o tipo de animal de estimação que se deita no chão. Richard fica parado em suas botas enquanto o chefe derrama molho vermelho em seus noodles. O vermelho do molho simboliza a raiva que Richard está sentindo no momento. Ele então pega silenciosamente seu prato em direção à mesa do valentão e o esmaga bem na cara dele, fazendo-o cair no chão e cuspir, coberto de comida. Richard os chama de porcos barulhentos estúpidos e olha ameaçadoramente para o valentão caído, pedindo para ele repetir a declaração anterior. O valentão pergunta qual declaração, e Richard levanta a mão, formando cristais mágicos de gelo sobre os dedos, preparando-se para lançar a magia no valentão. Mas seu ataque é bloqueado a tempo pelo diretor, que lembra ele que usar magia em outras pessoas é proibido. No entanto, Richard está furioso, alegando que o diretor ouviu isso também. O herói vitorioso responde calmamente que sua magia pode matar rapidamente o oponente e é perigosa de usar. O jovem de cabelos índigo está dominado pela frustração, gritando que isso não importa se eles morrerem, já que eles também querem que ele morra. Ele sacode furiosamente a mão do diretor e sai correndo da sala de jantar, alegando que o diretor não sabia de nada. Ele deixa o homem mais velho gritando por ele. Ele então se vira e ordena ao valentão caído que vá para a enfermaria em breve. O sol se põe enquanto Iron espera no quarto por Richard, que prometeu trazer frutas quando voltasse. Mas, como ele ainda não voltou, ela está preocupada com a garota lagarto. Nesse momento, alguém entra no quarto chamando pelo lagarto, fazendo-a se esconder debaixo da cama. É revelado ser o diretor, que diz a ela que Richard fugiu de casa e que precisa trabalhar com ela para encontrá-lo. Ele pede a ela que saia debaixo da cama, o que ela faz. Isso faz com que ele entenda que ela entende a linguagem humana. Pouco depois, uma figura atravessa a floresta pulando de uma árvore para outra em velocidade recorde. Ele se vira para perguntar a Bambam se ela está bem. É então revelado que a figura encapuzada é o diretor do orfanato dos meninos, e ambos estão caçando para encontrar Richard. Ele pergunta a Bambam se ela consegue sentir a presença de Richard por perto, mas Iron não consegue responder ou se concentrar, pois está ocupada segurando o ombro do diretor para não cair, dada a velocidade extrema com que ele está correndo. No entanto, o homem está focado em encontrar seu aluno e não percebe a situação delicada da pobre criatura. Ele deduz que seu aluno não pode ter ido tão longe, julgando pelo pouco tempo que se passou desde que ele saiu. Iron, por sua vez, está preocupada que possa cair do ombro do homem e morrer devido à velocidade extrema com que ele está correndo. Ela se segura com força e coloca a habilidade de detecção de cheiro em segundo plano. Felizmente, ele logo para em um galho de árvore e olha para uma vila à sua frente. Seus instintos lhe dizem que Richard provavelmente está dentro da vila, já que é sabido que ele vai lá regularmente. Ele se vira para a lagarta e a encontra levemente roxa no rosto, parecendo muito ofegante depois de uma jornada tão árdua. Ele se pergunta se ela é tão sensível assim porque é uma pequena lagarta e ela concorda que isso pode ser verdade. Ele então desce até o chão abaixo do penhasco e coloca cuidadosamente Bambam em um conjunto abandonado de caixotes do lado de fora da vila, dizendo para ela ficar lá e não entrar na vila, pois é perigoso para ela. Ele irá entrar sozinho para encontrar Richard. Ele instrui-a a procurar apenas nas áreas externas, e se ela conseguir encontrar o jovem, deve alertá-lo e espalhar seu cheiro nela como referência. Ele também fornece o cheiro de Richard para ela. Ela fica levemente irritada com a insinuação de ser categorizada como um cachorro farejador, mas quando cheira o lenço do jovem, percebe que pode ver um rastro de cheiro que a leva a Richard. O diretor então veste sua capa e se despede da lagarta,
pedindo a ela para ficar atenta ao muro da vila e ter certeza de não atravessá-lo sob nenhuma circunstância. Deixada sozinha, Iron fica se perguntando se conseguirá encontrá-lo sozinha. Ela está preocupada demais para não tentar, então parte em jornada, guiada pelo rastro de cheiro. A lua está alta no céu quando ela encontra o jovem desolado nos balanços. Ela sobe em suas costas, surpreendendo-o com sua presença. Ele está feliz em vê-la, mas se pergunta como ela o encontrou após uma jornada tão cansativa. No entanto, ela só consegue fazer sons alegres em resposta. Ele pede desculpas por tê-la preocupado e explica que algo muito perturbador aconteceu hoje. Ele estava incomodado por alguns valentões, mas já havia lidado com eles, ensinando-lhes uma lição de tal forma que eles não o incomodarão por um tempo. Ele chama isso de experimento ninguém. Ele está especialmente irritado com o garoto chamado Ash, que afirma ter sido adotado recentemente de forma justa e está se gabando de ter encontrado novos pais. Ele está enojado com a presunção dele, mas nega veementemente estar com ciúmes. No entanto, ele fica sombrio ao ver um casal de pais amando seu filho do outro lado e admite que às vezes pensa sobre isso, sobre por que seus pais o deixaram. Se eles o odiavam tanto, por que o trouxeram ao mundo? Ele afirma entender que pessoas comuns têm medo da magia, então seus pais podem sentir o mesmo. Isso irrita, e ele aperta o balanço com força, seus nós dos dedos ficando brancos de tensão. Ele pergunta se isso justifica tê-lo deixado desde o início, removendo sua existência do mundo. Ouvindo isso, Iron se lembra de que, no romance original, Charney e Richard se conheceram antes de crescerem, e é então que Richard descobre que é o filho mais novo perdido da família Colin. Isso dá a ela uma ideia de que Richard se tornará mais gentil e amável quando encontrar sua família, em vez de ser ressentido como está agora. Charney e Richard merecem um lar amoroso e seguro, e encontrar e viver com suas famílias seria uma vida melhor. Ela pula no colo de Richard, sua empatia renovada, e o olha apaixonadamente, prometendo encontrar uma família para ele, para que ele não se preocupe. Ela continua pensando que sua família não o abandonou, em vez disso, há uma longa história por trás disso. Ela pede a ele para acreditar nela, pois certamente encontrará uma família amorosa para ele. Ela tenta sinalizar para que ele volte, pois o diretor Albion está procurando por ele, mas obviamente ele não pode entendê-la e apenas acaricia sua cabeça em resposta e agradece por encontrá-lo e ouvi-lo. Ele a chama de melhor do que os humanos, uma lagarta gentil. Nesse momento, Bambam espirra, fazendo Richard pensar que ela pegou um resfriado e assumindo que a noite gradualmente mais fria pode ser a razão. Então, ele se levanta para voltar, mas ela começa a guiá-lo na direção oposta com a ajuda de seu cachecol. Enquanto os dois entram na vila, Bambam olha ao redor em busca de sinais do diretor. Ela se pergunta se às vezes é melhor não ter nascido neste mundo ou se é melhor desaparecer assim que nascer. Ela pensa que esse pode ser o caso e, se ela pensar assim, os dois caminham até uma ponte sob a luz do luar. Eles se deparam com o diretor conversando com um morador, provavelmente sobre o paradeiro de seus alunos, quando de repente ele se vira como se percebesse o cheiro ou a presença de Richard e corre em sua direção para abraçá-lo, fazendo com que ambos caiam no chão pela força do impacto do abraço. A cena é testemunhada por uma satisfeita Bambam, que olha para a aparência envergonhada e satisfeita de seus mestres atuais, enquanto ele está envolto na calorosa e amorosa em mais detalhes o abraço de seu diretor, que está aliviado por encontrar seu aluno são e salvo. A noite cai e a lua brilha em uma janela, projetando-se através das persianas em uma cama na qual Richard adormeceu pacificamente. Bambam está empoleirada na janela, pensativa. O diretor observa essa cena serena da entrada e pergunta à lagarta por que ela ainda não está dormindo. Ele assume que ela deve ser uma lagarta noturna, mas Bambam pensa que não consegue dormir agora. Então, o diretor se senta na frente de seu aluno em uma cadeira, suspira e conversa com a lagarta, dizendo que quer agradecê-la, pois sua presença iluminou a vida de Richard desde o dia em que se encontraram pela primeira vez. Enquanto Richard está dormindo inconsciente para o mundo, ele continua que, embora Richard seja forte por fora, ele é uma criança solitária. Ele foi desprezado por seus colegas e humilhado pela sociedade apenas por ser filho de um mago, então fechou sua mente dentro de si mesmo. Pelo menos ele tem certeza de que os pais de Richard nunca quiseram abandoná-lo, pois dizem que os magos são particularmente atenciosos com seu próprio sangue. Ele se lembra de um pacote enviado para Richard pela família Colin, motivo pelo qual ele tentou encontrar os pais de Richard até hoje, mas sem sucesso.
Ele pede a lagarta para cuidar bem do menino, pois ela pode ser capaz de preencher o vazio dentro do coração dele. A lagarta ainda está olhando pela janela, sua expressão triste e empática. O diretor então se levanta de sua cadeira e diz que, embora muitas crianças tenham se tornado independentes enquanto vivem aqui, lidar com as crianças ainda é doloroso para ele. Ele sai, fechando a porta atrás de si. Bam Bam fica sozinha com seus pensamentos. Ela pensa que se pudesse falar, teria consolado o diretor. Então, ela desce da janela, anda até a cama e a escala com dificuldade. Ela se acomoda no travesseiro, olha para ele e pensa sobre como o rosto dele parece um anjo quando ele dorme e como ele é um garoto tão bonito. Nesse momento, suas costas começam a coçar e formigar. Ela se contorce com os braços, incapaz de alcançar o local que está coçando, e se pergunta o que está acontecendo em suas costas e por que elas têm coçado ultimamente. Então, ela fecha os olhos com nostalgia e deseja ser um humano até amanhã. Ela não consegue mais esperar. Ela deseja que, ao abrir os olhos amanhã, ela seja um ser humano. Aquela noite não foi diferente de qualquer outra noite, exceto que a lua estava excepcionalmente brilhante. Na manhã seguinte, vemos Richard bufando e ofegando ao subir as escadas, amaldiçoando o diretor por fazê-lo fazer essa tarefa por horas a fio só porque ele pulou o treinamento, mesmo depois de ter se desculpado pela ausência. Ao chegar ao final das escadas, ele pega o bastão que estava usando como apoio e o bate na porta, avisando o diretor para esperar até ele ficar mais velho e maior. Ele fugirá do orfanato e nunca mais o verá. Richard então suspira para aliviar sua raiva, bate na porta com alegria e se convida para o seu quarto, anunciando a Bam Bam que ele voltou e trará frutas do andar de baixo para ela, então ela deve esperar um pouco, mas ao olhar para dentro, ele vê uma menina de cabelos cor-de-rosa em seu quarto. A cena é chocante para Richard, que exige com raiva quem ela é e por que está em seu quarto. No entanto, quando ela pede para ele esperar e ouvi-la, ele insiste em dar uma lição à menina por estar no lugar errado e no quarto errado. Mas, ao dizer isso, ele vê a menina segurando a pele de Bam Bam na mão. A visão é aterrorizante para Richard, que gagueja, assumindo que ela fez algo horrível com sua Bam Bam. Ele fecha o punho para lançar um ataque mágico de gelo nele, mas tem um flashback de seu professor dizendo que sua magia pode matar o oponente. Ele hesita e desfaz o ataque, mas ordena furiosamente que ela lhe dê sua Bam Bam e saia do quarto. Ouvindo a confusão, o diretor sobe as escadas e vê seu pupilo ameaçando uma garota em seu quarto para sair imediatamente se ela não quiser se machucar. Ele pergunta a Richard qual é a confusão e ele reclama com seu diretor que uma estranha invadiu seu quarto e fica falando coisas sem sentido, dizendo que ela é a Bam Bam. Ouvindo isso, o diretor olha atentamente e é quando ele percebe o rabo dela balançando atrás de seu vestido, fazendo-o perguntar se ela é uma lagarta garota. Logo, o trio se encontra na sala ao lado de uma lareira. O diretor reúne a informação de que ela é uma lagarta garota de 5 anos, não tem ninguém como seu guardião e seu nome é Iron. Ele confirma tudo isso com ela e ela confirma com a cabeça. Richard ouve tudo isso com ligeira incredulidade, imaginando se ela é sua Bam Bam. Dizem que algumas pessoas animais estão entre animais e humanos, especialmente as pessoas lagarto, que vivem em regiões tropicais, então raramente vêm aqui. Esta é a primeira vez que ele conheceu um deles pessoalmente. Richard não está familiarizado com o conceito de regiões tropicais, então ele explica que a razão pela qual eles têm clima quente durante o ano inteiro é por causa das áreas conhecidas como regiões tropicais. No entanto, tudo que Iron pensa é que de alguma forma ela falhou, pois tem certeza de que fez um desejo na noite anterior. Mas ela não deveria ter sido alertada sobre isso? Se tivesse sido um pouco mais tarde, teria sido um problema maior. No entanto, seus pensamentos são interrompidos pelo diretor, que pergunta a ela, pedindo desculpas, se ela perdeu a mãe ou o pai, mas ela hesita em responder. Portanto, ele para seu questionamento e diz que ela não precisa dizer nada com o que não está à vontade. Internamente, ele está extremamente estressado, pois não entende como as pessoas animais podem sobreviver e crescer somente quando têm guardiões ou pais para cuidar delas. Suspirando com remorso, ele pergunta se ela gostaria de ficar com Richard neste orfanato por enquanto. Ele alega que o assunto mais importante é lidar e esconder esse rabo dela. Consciente disso, ela se desculpa e diz que tentou escondê-lo colocando-o em sua saia, mas isso não funcionou porque era grande demais. Ele apressa e assegura que ela não deve se desculpar por coisas assim.
Ele diz que depois que ele for para a capital, seria bom para ele descobrir mais informações sobre as pessoas animais lá. Ela percebe isso e ele esclarece que tem algum trabalho a fazer lá. Ela então percebe que a capital é onde fica a mansão da família Colin. Ela conclui que pode encontrar os pais de Richard, mas seus pensamentos a fizeram olhar para ele, deixando nervoso como se algo estivesse em seu rosto. Uma caixinha de bugigangas de madeira está colocada no chão diante dos jovens. Iron fica maravilhada com o conteúdo da caixa e em toda a sua coleção habilmente adquirida. Ele explica que vem colecionando todas essas coisas bonitas ao longo dos anos, passeando pelo quintal. Ele fica satisfeito em mostrar tudo isso a ela e algumas bolotas, algumas conchas do mar, algumas folhas de bordo vermelhas, o mais importante, o cadáver de uma longa centopeia vermelha. No entanto, a criatura faz gritar e ela cobre os olhos, perguntando por que ele pegou aquilo, a visão a deixando pálida de medo e nojo. Mas Richard está feliz com sua coleção, chamando-a de incrível e algo geométrico. Ambos estavam em uma floresta próxima à escola onde viviam, já que havia 3 dias desde que Iron havia retornado à sua forma humana. Richard a trouxe até ali no meio da floresta, pois disse que tinha um lugar secreto lá. Mas para choque dela, a surpresa era essa caixa de bugigangas com o cadáver da centopeia. Sem perceber sua leve inquietação, Richard mostra a ela outro item e um fragmento de uma gema parecida com safira que ele tinha encontrado ontem. Ao ver a gema brilhando em suas mãos, com os raios de sol refletindo, Iron percebe que é o fragmento do equilíbrio das relíquias do antigo dragão do brinco de Ernoada. Ela fica encantada por finalmente encontrar o objeto, e sua felicidade é visível para Richard, que pergunta se Bambam gosta do item. Ela se perde nesse pensamento, se perguntando por que ele ainda a chama de Bambam, mesmo sabendo que o nome dela é Iron. Ele responde que sabe, mas desde que ele salvou sua vida, ele tem permissão de chamá-la de Bambam, se quiser. De qualquer forma, ele vê o olhar fixo dela na gema e pergunta em voz alta se ele deveria dar essa gema a ela. A ideia é adorável para ela, mas então ele brinca e pergunta o que ele receberia em troca por dar um presente tão precioso. Essas palavras a lembram da capital e de sua família que reside lá, pois é tudo que ela pode oferecer a ele. Ela diz que o levaria para a capital. No entanto, ele recusa firmemente, afirmando que, em sua opinião, a capital é fedorenta, tem muitas pessoas e edifícios, e é muito lotada. Mas ela o assegura de que a capital também tem muitos doces e frutas, e há até uma surpresa além da imaginação dele. Curioso, ele pergunta o que é, mas ela diz que é segredo. No entanto, ela tem certeza de que Richard gostaria muito disso. Ele fica intrigado e pergunta se ele ficaria realmente surpreso, ao que ela acena entusiasticamente com a cabeça, fazendo-o refletir sobre a resposta dela. Ele decide confiar nela e concorda em fazê-la sorrir, mas faz uma condição. Se ele não gostar do presente ou não puder ir à capital, ela deve prometer ficar ao lado dele para sempre. Ele diz isso com o rosto a centímetros do dela, já que estão sozinhos. Eles devem ser a família um do outro, e então ele pede que ela prometa. Ela fica pensativa antes de prometer, e eles fazem um pacto de dedinho. Na manhã seguinte, Richard partiria para a capital em uma carruagem, mas antes disso, ele apresentaria o novo professor que estaria trabalhando em seu lugar. Eles se esconderiam sob a cadeira do cocheiro, debaixo da carruagem, quando o cocheiro não estivesse olhando. Eles seguiriam sem serem notados e chegariam à capital em breve, sem que o diretor soubesse. Tudo isso é um plano que Iron elaborou, e ela pergunta a opinião dele. Ele acha que o plano é completamente imprudente em sua avaliação honesta. Ele explica que, conhecendo a personalidade do diretor, o homem nunca permitiria que isso acontecesse. Então, qual é o plano dela se eles forem pegos? As perguntas confundem Iron, já que ela acredita que tudo ficará bem se ambos conseguirem se esconder muito bem. Tudo o que eles precisam fazer é aguentar um pouco. No entanto, Richard esclarece esse mal-entendido e explica que leva uma semana inteira de viagem para chegar à capital, o que a faz repensar seu plano. Ela pensa sobre como seu objetivo original era diferente disso. Ela esperava levar Richard até o Duque de Colin e devolver o fragmento do brinco a Ernoada em segredo, além de sacar algum dinheiro do banco. Essa reviravolta nos acontecimentos a deixa extremamente estressada, pois ela tem que fazer tantas coisas na capital, e muitas coisas boas aguardam lá. Vendo sua expressão preocupada, Richard diz que, se ela quiser ir à capital, será divertido, e ela deveria ir,
já que fez uma promessa a ele. Ele olha para um desenho dele e de Iron feito por ela. Ele presumivelmente está convencido, pois diz que deveriam tentar o plano dela pelo menos uma vez, e não haveria mal nenhum nisso. O acordo a deixa feliz, e ele a lembra de que fizeram uma promessa um ao outro, de serem uma família. Então, para onde Bambam quiser ir, ele irá com ela. Ele promete a ela, estendendo a mão como um juramento. Ela pensa que tudo estava ótimo até esse ponto. Logo, a carruagem chega, e ambos estão apertados dentro do assento do cocheiro. O espaço é tão estreito que eles têm que sentar entre as pernas um do outro. Sua imaginação é bem diferente da realidade, já que ela imaginava que teriam mais espaço, adequado para crianças de 5 e 8 anos. Seus pensamentos são interrompidos quando Richard começa a gaguejar, tentando dizer algo a Iron. Seu rosto está vermelho e desconfortável, o que a faz pensar que ele está desconfortável por causa do aperto. No entanto, a causa é mais provável o rubor causado pela proximidade dela. Ele se detém e não diz nada. Nesse momento, as pessoas do lado de fora da carruagem anunciam a partida, mas, assim que as rodas passam por uma pedra, eles batem na carruagem, revelando sua presença ao cocheiro. Ele pergunta ao diretor se ele tem algo pesado em sua bagagem, mas o diretor nega. No entanto, tanto Iron quanto o cocheiro sentem isso assim que a carruagem começa a se mover. Iron desespera-se ao perceber que seu plano falhou miseravelmente. Assim que a carruagem começa a se mover, ela percebe que seu plano é um fracasso, e assim termina a parte dos esforços.